acabou. Mais uma vez, acabou. Sacanagem com as pessoas, covardia, pátio lotado e as pessoas aí, nessa situação. Isso é um absurdo com as pessoas. E de repente vem os aplausos. Pode filmar, denunciar a vida deles aqui, ó. Eu vou fazer da vida deles um inferno. Palavras de um deputado estadual em seus vídeos, com mais de 300 mil seguidores. Isso só no Instagram. A verdade é que ele lavou a alma de milhares de pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. E lavou a alma de muita gente. Pessoas que eram maltratadas nos postos terceirizados de atendimento nos pátios para veículos rebocados, nessa situação das blitzes do Rio de Janeiro. Principalmente em relação aos órgãos fiscalizadores estaduais. Para conversar com a gente hoje aqui, nessa segunda-feira, dia 21, ao lado do meu irmão, amigo, companheiro, apresentador, Rodrigo Mandarini. Prazer. Com muita honra, satisfação, meu querido amigo. Estamos trazendo aqui nos estúdios do Poder do Rio, ele, o deputado estadual pelo União Brasil, Rodrigo Amorim. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Botou bronca, hein, deputado? Pois é, a todos aqui que assistem e acompanham o Poder do Rio, de fato existia uma máfia do reboque no Rio de Janeiro, uma indústria da multa institucionalizada. Eu falo isso não apenas em relação aos órgãos do Estado, mas também e principalmente em relação às prefeituras que são coniventes e participam dessa máfia do reboque, dessa indústria da multa. Pois é, deputado, o senhor avançou numa investigação muito contundente ao lado do Alan Lopes, do Felipe Poubel, criou o Estatuto das Blitz ao lado desses deputados. O Alan Lopes esteve aqui, falou muito abertamente sobre essa investigação que durou 2 anos. Vocês estiveram quase que em todos os espaços fazendo uma fiscalização severa e os seus vídeos são impactantes, exatamente por essa força, por essa entrada, rasgando placa, dando uma satisfação para as pessoas, trazendo alívio para milhares, centenas de motoristas que tiveram seus carros, seus vídeos rebocados, alguns até sem saber o porquê disso, né? Fábio, Rodrigo, se você me permitir aqui de forma muito rápida, claro, vontade, fazer só um apanhado ali de como a gente chegou nisso, tá? Tá. Eu estou no meu 2º mandato. Em 2016 eu tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito do Rio ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Sim. Depois disso, vivi uma escalada até 2018, acompanhando o presidente Bolsonaro naquela trajetória que antecedeu a eleição dele presidencial. Acompanhei o presidente Bolsonaro em alguns lugares do Brasil, chegando em aeroportos e vendo uma multidão chamando, né, gritando mito, mito, mito. Foi um momento importante da história do Brasil, que eu me orgulho muito de ter vivido e sou muito grato à família Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro, por ter me permitido viver isso, o que culminou numa eleição de 2018, que eu acabei me elegendo como deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro venceu a eleição de Senado e o presidente da República também numa guinada histórica na história do Brasil. Então, ter vivido a história do Brasil in loco é algo muito gratificante para mim. Então, por óbvio, eu estou fazendo esse contexto, porque, por óbvio, eu sou um deputado marcado, estou no meu 2º mandato, marcado pelo embate ideológico, sim, e não abro mão disso por fidelidade aos meus eleitores e por fidelidade àquilo que eu acredito. Por outro lado, eu também tenho sido notabilizado na Assembleia Legislativa como um deputado atuante sob o ponto de vista técnico. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento, que é a 2ª comissão mais importante da Casa, presidi inúmeras CPIs, fui presidente da Comissão de Servidores Públicos, que me permitiu ali trabalhar em prol da segurança pública, que é outra pauta minha. Fui o relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, da Polícia Penal. Mas, por outro lado, e agora recentemente assumi a CCJ nesse 2º mandato, que é a comissão mais importante de qualquer casa legislativa. Verdade. Então eu tenho um mandato muito técnico e também um mandato muito ativo sob o ponto de vista ideológico. Tem deputados na casa que até brincam que eu tenho um CNPJ e um CPF. Quando estou no plenário defendendo as bandeiras ideológicas, eu sou uma figura política. E quando estou cumprindo a parte técnica nas comissões, eu atuo de outra maneira. Mas o fato é que eu tenho me marcado por essa dupla atuação. Além disso, a gente recebe inúmeras denúncias que não necessariamente têm algum ingrediente ideológico, mas são denúncias daquilo que tem acontecido na vida das pessoas.
E eu considero que o principal papel de um parlamentar, obviamente, além de produzir leis, além de fazer jus ao voto que o eleitor te acreditou, é principalmente fiscalizar. E, embora a gente esteja vivendo um momento difícil no Brasil, de alguma atribulação entre os poderes, né? A gente tem vivido aí essa crítica sobre o quanto um poder está interferido no outro. Tem muita judicialização para tudo que a gente faz, a gente responde a inúmeros processos. Eu me tornei réu de inúmeros processos, porque a gente é acusado de abuso de autoridade nessas fiscalizações, mas, por outro lado, a gente tem que estar ali para defender. Deputado, eu tenho certeza que o Mandarini... E impedir covardia contra as pessoas. Exatamente isso. Desculpa interrompê-lo. Nada. O Mandarini já vai fazer a primeira pergunta, mas a verdade é que os seus vídeos, eles, num primeiro momento, quem faz uma leitura, digamos assim, uma leitura sem muita informação, acha que tá querendo aparecer... tá se colocando porque é período eleitoral, tá fazendo aí enfim, se colocando de uma maneira para tentar agaranhar, talvez, seguidores. Mas não, eu percebi nesses vídeos, isso é muito importante ser colocado aqui, que o senhor acabou representando realmente muitas pessoas naquele momento. Existe um vídeo especificamente num pátio, se eu não me engano, do Detro, que o senhor abre os portões e coloca as pessoas, para as pessoas, elas chegam... Você percebe o semblante de alívio, né? Porque sempre foi uma caixa preta essa questão das blitz no Rio de Janeiro. O Fábio, óbvio que essa questão do vídeo tem esse viés também. A gente precisa mostrar o trabalho que está sendo feito, mas não por um gesto de vaidade ou pensando numa retribuição eleitoral. O fato é que algumas condutas que nós tivemos, e aqui fica o meu agradecimento, o meu carinho, ao deputado Alan Lopes, meu irmão da vida. Que esteve aqui conosco. E ao deputado Felipe Poubel. E aí faço menção também a 2 vereadores, né? O vereador Poubel e o vereador Rogério Amorim, meu irmão, que é o líder do PL, presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal. A gente uniu forças. E essa união é indispensável, porque um deputado sozinho, por mais atuante que seja, ele acaba sendo atropelado pelo sistema. E é muito mais difícil o sistema enfrentar 3 deputados. Então a nossa união... que não há nenhum tipo de rivalidade entre nós, não há nenhum tipo de vaidade entre nós, e a gente conseguiu demonstrar, tanto eu, quanto o Poubel, quanto o Alan Lopes, a gente demonstrou isso na última eleição. Nós elegemos vereadores diretamente ligados a nós. Mas os senhores bateram de frente com um sistema muito apodrecido. Por isso, Fábio, que é fundamental essa nossa união. Outra questão que é fundamental, que a gente possa externar esse trabalho através dos vídeos, que é uma ferramenta de defesa nossa, inclusive. Além disso, a nossa união incondicional, e a gente também não se resume simplesmente a essas atuações nas ruas com vídeos. A gente transforma tudo aquilo que a gente pega nas ruas, a gente leva e dá execução. Nós, através dos nossos mandatos, mandamos os ofícios necessários, instauramos os processos necessários, atuamos na CPI, intimamos esses canalhas que insistem em fazer a covardia contra as pessoas, judicializamos muitas coisas. Então, a gente usa todas as ferramentas necessárias para poder levar a fim, como levamos, estabelecendo uma legislação moderna, inédita no Brasil, de vanguarda, que é o Estatuto da Blitz, e que eu tenho certeza que, quando começar a ser implementada de fato, vai mudar a vida das pessoas. Isso vai acontecer agora. Também? Várias vezes. Foi ameaçado de Várias morte. vezes. Inclusive com episódios de motocicletas seguindo a gente. A gente teve alguns episódios de figuras, carros parados. Eu moro na Tijuca, sou um tijucano tradicional, um bairro que tem um gentílico próprio, adoro a Tijuca, sou apaixonado pela Tijuca. Meus filhos circulam pelo bairro, eu circulo pelo bairro, minha vida é na Tijuca. Minha vida também. E eu, diversas vezes, tem um episódio que é marcante, eu chegando em casa, tomando aquelas precauções que a gente toma sempre, de olhar se tem algum carro parado, se tem alguém te seguindo, alguma motocicleta te seguindo. Eu vi um carro suspeito parado, com a porta aberta, dei a volta no quarteirão, passei de novo. Quando eu passei, o carro fechou a porta, me seguiu, e me seguiu até um bom pedaço. Depois eu consegui despistá-lo, voltei, peguei a placa do carro, passei para as autoridades e viram que era uma placa fria, ou seja, bem intencionada, aquele sujeito não estava, quase meia-noite parado na minha porta. A gente já teve inúmeros episódios de ameaças. Os serviços de inteligência da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, Disque Denúncia, já relatou que contra as nossas vidas já tiveram milícias ameaçando a nossa vida, porque não é difícil entender, não. É um sistema instituído de verdade. Essa questão do reboque, por exemplo, a mesma empresa, essa quadrilha, que era a quadrilha que fazia o reboque propriamente dito na rua,
que era um serviço terceirizado. É a mesma empresa que faz a gestão dos pátios, que é aquele show de horrores que vocês têm acompanhado nos nossos vídeos. E é a mesma empresa que, por final, faz o leilão dos veículos, contrariando a legislação, tanto estadual quanto federal. E eu digo isso porque eles ultrapassam o limite na legislação estadual de 90 dias e na legislação federal de 60. Tem veículos que são leiloados com menos de 30 dias. Então é a mesma empresa, é uma quadrilha montada. Só que perceba, num relato assombroso, numa das CPIs que nós fizemos, numa das audiências, a dona da empresa, ela se declarou o direito, usou a prerrogativa de ficar calada, de não criar prova contra si mesma, mas num determinado momento, as poucas coisas que ela fala, ela diz que a empresa não tem um reboque. Veja bem, a empresa é contratada pelo poder público para rebocar, fazer um serviço de reboque, mas não tem um reboque. Ou seja, ela terceiriza um serviço, quarteiriza, quinteriza um serviço, se é que existe essa palavra. O fato é que não existem empresas montadas com volume de reboques prontos para trabalhar nas ruas. Elas podem, eventualmente, essas empresas trabalharem para seguradoras, mas para fazer esse serviço de reboque contra o cidadão, não existe essas empresas montadas. E hoje, no Brasil, quem tem dinheiro, quem tem capital para investir num reboque, que às vezes num caminhão, com todo aquele aparato, que às vezes custa quase R$500 mil, é o poder paralelo. É a milícia que tem dinheiro parado e quer, muitas vezes, limpar, aquecer, esquentar esse dinheiro, lavar esse dinheiro do crime organizado. Então, esses sujeitos compram veículos, compram carros, caminhões, eles agregam nesse trabalho do Detro e, a partir dali, é um dinheiro certo, é um negócio da China, porque é um volume extraordinário, imenso de pessoas que eles rebocam fazendo essas covardias e é dinheiro certo todo dia, ou seja, é lavagem de dinheiro da milícia. E quando a gente bota o dedo nessa ferida e impede que as operações aconteçam, ou cria regras claras para que essas operações aconteçam, a gente está acabando com o negócio da lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, por isso que a gente recebeu inúmeras ameaças de morte. A gente tenta, da melhor forma possível, também nos precavermos. Então, tem policiais cedidos aos nossos gabinetes, a gente anda com escolta, a gente tenta se precaver da melhor forma possível, mas a gente está exposto. E é o preço que se paga. A função pública exige isso. Quando você se dedica à função pública, e não estou sendo aqui puritano, nem falso moralista, não. Você faz... você abdica de muita coisa na sua vida. Você é jornalista, que em diversos momentos da sua carreira, você também, Rodrigo, que teve que enfrentar o crime organizado, de fazer cobertura dentro de área deflagrada, né, conflagrada de crime organizado, de guerra dentro do Rio de Janeiro. Também. Obviamente que você é ameaçado, logicamente que você está exposto ali a um perigo de uma bala muitas perdida. Vezes. Então é uma opção de vida que se faz. A gente fez a nossa opção, que é combater, nesse caso, essa máfia que estava instituída no Rio de Janeiro há muito tempo, e a gente deu um duro golpe na máfia do reboque na indústria da multa no Rio de Janeiro. Agora, deputado, como é que vocês já têm um plano, além da questão do reboque, que eu observei alguns anos atrás, tinha o Gabriel Monteiro, que atuava muito com a questão do hospital. Hoje vocês atuam, e eu acho que o golpe que vocês dão na máfia, nessa organização criminosa dos reboques, está sendo um golpe bem duro. Existe dentro de vocês, dentro a gente pode chamar, dentro dessa comissão de vocês, dessa liga, né? Essa liga da justiça para o bom sentido. Existe um outro propósito, além da questão do reboque? Vocês estão vendo algum outro foco, ou da saúde, ou da educação? Porque a quantidade de serviços péssimos que a gente enfrenta, e principalmente de esquemas em todos os serviços, no trânsito, por exemplo, no transporte público, existe uma nova comissão de vocês. Quem são os bandidos, porque não vamos chamar de empresário, quem são os bandidos que já podem se preparar que o bicho vai pegar, que vocês já estão de olho ali? Olha, essa liga que você se refere aí, a gente foi apelidado até pela imprensa como a tropa, né? A tropa de choque. Boa. E aí, muitas vezes, nos fazem a menção ali, a tropa de choque do presidente Rodrigo Bacelar, que aqui tem que fazer esse reconhecimento. Todo esse trabalho que a gente tem através dos nossos mandatos, se não tivesse o apoio da presidência da Assembleia Legislativa, a gente já tinha parado há muito tempo. Então, o presidente Rodrigo Bacelar apoia integralmente e dá todo o apoio institucional, seja pelos inúmeros processos que a gente responde, seja permitindo que a gente possa executar efetivamente os nossos mandatos, participar das comissões, utilizar todas as prerrogativas que o mandato permite. Então, fica aqui o reconhecimento. E no caso da máfia do reboque, o governador Cláudio Castro também ele esteve ao nosso lado desde o primeiro momento, dizendo que ele próprio já foi vítima disso, uma vez com um filho pequeno, e que não
concorda com o que vinha acontecendo no Rio de Janeiro. O Alan foi vítima. E permitiu, o Alan foi vítima. Ele teve um carro que foi para um depósito, depois o carro do Alan foi leiloado, sem prévio aviso, fora do prazo. Inacreditável. Então a gente tem tido o apoio dessas duas autoridades, do presidente Rodrigo Bacelar e do governador Cláudio Castro. O fato é que esse nosso trabalho, nós, infelizmente, somos apenas, na Assembleia Legislativa, 3 deputados. Então a gente não tem perna para atender os 92 municípios no volume de denúncias que a gente recebe, seja relacionada à máfia do reboque, seja a outros ilícitos, a outros crimes. A gente fez algumas vistorias. O deputado Felipe Poubel é marcado na época da pandemia. Foi o deputado que mais fiscalizou. Depois, nós, nesse segundo mandato, nós já unidos e juntos ali, nós fizemos algumas vistorias em hospitais. Fizemos uma vistoria em algumas UPAs aqui na capital, na região metropolitana. Constatamos um péssimo serviço. E ali a gente tenta resolver na hora o problema, botar a turma para trabalhar, fazer a fila andar rápido, ver o que está acontecendo de errado. E depois, obviamente, que leva a cabo as nossas atuações. Mas, por outro lado, a gente fez, por exemplo, uma vistoria em Campos dos Goytacazes. A gente encontrou um médico ganhando uma fortuna para os padrões brasileiros de salário. O cara ganhava mais de 30 mil reais, salvo engano. E, na realidade, independente de quanto ele ganhe, ele estava recebendo dinheiro público. O fato é que ele morava na Bahia e atendia na Bahia. E a gente é pouco coerente, o indivíduo, não é impossível, mas é pouco coerente o indivíduo que tenha que cumprir escala, né, numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, tem nem voo direto. que não tem nem voo direto, ele mora na Bahia. E naquele exato momento que a gente chegou no hospital, pediu com toda a educação, Fábio, para olhar a ficha. Inacreditável. E a gente identificou que esse indivíduo estava ali. A gente ligou ao vivo e falamos com o consultório dele na Bahia, no interior da Bahia, se não me engano, em Ilhéus. Não é nem em Salvador. Nem em Salvador. Ou seja, imagina a logística que esse profissional tem que fazer se ele viesse cumprir o plantão, de sair do interior, ir para a capital baiana, depois vir para a capital do Rio de Janeiro, pegar um transporte, andar 4 horas na estrada até chegar em Campos para cumprir um plantão. Inexplicável. Então é inexplicável. E aí, esse absurdo, a gente foi processado pelo prefeito menininho lá de Campos, foi processado pelo prefeito e nos impediu na justiça. Claro que a gente está recorrendo, a Procuradoria da Assembleia Legislativa está atuando, mas nos impediu de realizar qualquer fiscalização no município de Campos dos Goytacazes. Olha o absurdo. Veja só, um prefeito, chefe do Poder Executivo, que eu dou nome e sobrenome, Vladimir Garotinho, entrou na justiça para impedir que 3 deputados estaduais fiscalizassem os hospitais em Campos dos Goytacazes, hospitais esses que o prefeito Garotinho recebe dinheiro público do estado do Rio de Janeiro, que eu, como deputado estadual, Felipe Poubel, como deputado estadual, e Alan Lopes, como deputado estadual, tem a obrigação de fiscalizar. A gente não está fazendo favor para ninguém. A gente tem a obrigação de fazer lei e a gente tem a obrigação de fiscalizar o dinheiro público. É o trabalho de vocês, Então, é a obrigação de vocês, a gente percebe parlamentares. um hospital que não atende a população, que não tem insumos básicos e que tem um médico ganhando uma fortuna do município de Campos dos Goytacazes que atende, trabalha e mora em Ilhéus, na Bahia. Então é óbvio que isso tem sacanagem com dinheiro público. Incompatível. E o Conselho Regional de Medicina é um dos mais corporativistas, né? Mas, na verdade, veja bem, eu tenho um irmão médico. Meu irmão, o vereador Rogério Amorim, é neurocirurgião, médico, professor universitário, professor de medicina. A minha trajetória, eu sou advogado, trabalhei ligado ao direito da saúde muito tempo, advogando em processos éticos, inclusive, para os médicos. Então, eu tenho toda a cautela e trouxe essa cautela para a nossa tropa. A gente não pode afrontar diretamente o profissional, o médico. Até porque a figura do médico é uma figura impoluta, tem que ser respeitada. Não pode afrontar de que forma? Não pode desrespeitar a figura do médico de um modo geral. A gente, nesse caso, por exemplo, ir para cima de um vagabundo desse, que está empregado em Campos, recebendo e trabalha na Bahia, esse é um vagabundo, esse é um bandido. Esse tem que ser esculachado. Mas a gente não pode generalizar com os profissionais médicos, com os profissionais da saúde. Em todos os campos existem bons e maus profissionais, bons e maus políticos. Em todas as áreas. Bons e maus jornalistas. Exatamente. Agora, a gente não pode generalizar, tem todo o cuidado, não só no mundo que a gente está vivendo hoje, do volume de processos que a gente responde, mas tem toda a cautela do mundo de não generalizar uma profissão e atacar a questão no foco. Onde o problema, o crime está acontecendo, a gente tenta atuar. A questão não é a profissão, a questão é o caráter. O ser humano, ele se distingue pelo seu comportamento moral.
A grande questão da vida é a moralidade. Independente qual seja a sua camisa, qual seja o seu campo de atuação, independente qual seja a sua função. É o que eu sempre digo aqui. A polícia é corrupta. Não, o homem é corrupto. Antes do policial, existe a moralidade do indivíduo. Antes do político, existe a moralidade do indivíduo. Olha, a gente, nessas investigações, a gente conseguiu nessa aí, a gente juntou as equipes mesmo. O meu gabinete é absolutamente integrado com os demais, com o gabinete do Paul Bel, com o gabinete do Alain, mais a equipe que trabalha com a gente na CPI, mais o gabinete dos vereadores, do Rogério Amorim, do Fábio Paul Bel. A gente atua ali juntos, cada um no seu setor. Eles pedem os ofícios necessários lá para o TCM, nós para o TCE. A gente conseguiu derrubar muita covardia, muita sacanagem que vinha acontecendo com dinheiro público, desvio de dinheiro público, através de representações nossas junto ao Tribunal de Contas, impedindo que contratos continuassem em vigor, impedindo pagamentos, onde a gente enxergava ali de forma clara que era só sacanagem. Isso vem de quando? Isso desde o início da legislatura, desde o início do nosso mandato Não, mas digo, problemas que vem desde quando? Problemas que vem há muito tempo. E a gente tem consciência disso. A gente não vai resolver o mundo, mas eu te falo que é gratificante como cidadão. A gente foi eleito por uma parcela significativa do cidadão. E aí eu não estou fazendo aqui discurso piegas, nem moralista, não. Mas eu sou comum, cara. Eu pago imposto. Eu vivi e vivo a minha vida no mesmo lugar, moro no mesmo lugar, faço as mesmas coisas, tenho os mesmos amigos. Eu não fiquei deslumbrado com o poder passageiro, que é o mandato, e por conta disso eu sigo a minha vida como um cidadão comum. E é fato que em muitos momentos da minha vida eu me revoltei com covardias que aconteciam com o dinheiro público, com covardia que acontecia com as pessoas nas ruas. E a gente, quando tem uma ferramenta, um instrumento para tentar não ser o super-herói, não, mas para tentar fazer algo pelo cidadão de bem, a gente se sente muito gratificado com isso. E é muito legal quando a gente está na rua. Isso já aconteceu. A gente teve um episódio, vou ser muito breve aqui, a gente teve um episódio na Vida Brasil, que esse prefeito do Rio de Janeiro, prefeito incompetente do Eduardo Paes e o secretário mais incompetente da história do Rio de Janeiro, um delegado que nunca prendeu ninguém na vida, que é o tal do Breno Carnevale, que instituiu uma milícia paralela no Rio de Janeiro. E eu digo isso pelo seguinte, porque ele pegou homens da Guarda Municipal, uma parcela pequena de homens da Guarda Municipal, levou para uma instância que fica debaixo do guarda-chuva da asa dele, uma meia dúzia de apaniguados. Ele não utiliza farda, não utiliza uniforme, e aí passou a botar uma calça caqui e uma camisa azul depois que a gente brigou muito. Mas esses indivíduos não têm identificação, não têm crachá, não têm o nome nas roupas quando estão atuando em nome do poder público nas ruas, fazendo covardia em cima de covardia com o cidadão. O Rio de Janeiro vive essa zona, esse caos na ordem pública. Um prefeito que sempre foi leniente com a desordem, agora, enxergando o momento pré-eleitoral, ele quer se aventurar a falar de segurança pública. Mas o fato é que havia essa equipe, essa milícia instituída na Prefeitura do Rio de Janeiro, fazendo covardia contra o cidadão de bem. A gente foi para cima deles e um desses episódios foi na Avenida Brasil. Foi instituído também, num gesto eleitoreiro de Eduardo Paes, aquela via seletiva de uma obra que iniciou no governo dele, atravessou o governo do sucessor, ele também não deu conta de finalizar a obra, que é o corredor da Avenida Brasil. Fez meia dúzia de fantasia ali. Era pra Olimpíada, no não era? momento, era pra Olimpíada. Era que pro PAN, ele na primeira vez era do PAN. Era pro ainda. PAN, depois da Olimpíada, depois 2007. Copa do Mundo, e não aconteceu. Aí ele fez uma maquiagem eleitoral, como tudo dele. Aliás, ele gosta muito de maquiagem, né? O Eduardo Paes. Enfim. E aí ele fez uma maquiagem, e no meio dessa maquiagem ele criou da cabeça dele. Esse inconsequente, ele faz as coisas, sobretudo em matéria viária, da cabeça dele. Ele ignora os engenheiros viários, ele ignora um departamento de trânsito, uma companhia de trânsito que tem no Rio de Janeiro, com engenheiros profissionais, servidores públicos competentes que estão ali. Ele resolve, por exemplo, quando tem um acidente na Avenida Sernambetiba, na orla da Barra da Tijuca, tem um acidente, um atropelamento, que gera um clamor popular. E aí ele, para tentar dar uma resposta midiática, ele diz aleatoriamente que vai baixar a velocidade da via. Eu não estou dizendo que isso não possa ser uma medida adequada, pode até ser, mas não pode ser um gesto de ímpeto do prefeito, um fanfarrão Folgado, que né? Querer Emocionado. dar uma resposta emocionada de, olha, a partir de hoje está diminuída a O velocidade. senhor acha que falta ao prefeito Não me chama de decisões senhor, não, técnicas? pelo amor de Deus, cara. Com todo respeito, Decisões, deputado. tem que ser menos pirotécnico. Técnica. Tem que ser mais gestor. Ele tenta passar uma imagem de gestor
fazendo fanfarronice de gravar vídeo Avenida sábado Brasil de manhã. foi Olha, assim. eu tô trabalhando e vocês são carioca. O Eduardo Paes, ele se traveste, veja bem, ele se traveste de malandro. Né? Ele bota a roupa dele no carnaval, vai lá se travestir de malandro. Ele acha que todo carioca é o bom malandro. Nada contra a cultura do Rio de Janeiro. Eu gosto de samba, eu gosto de funk, eu gosto da cultura do Rio de Janeiro, eu gosto de carnaval. Mas isso não faz com que eu me vista, com que eu me passe a ser um travesti transformado num bom malandro, no Zé Carioca, que é o espírito que ele acha que é de todo carioca. Então falta o Eduardo Paes ser gestor de verdade. Ele faz selfie e agora virou um influenciador digital, tenta ser. Ele faz um selfie de manhã dizendo que está trabalhando num sábado na prefeitura. E ainda faz galhofa do carioca, achando que todo carioca só quer viver na praia. Que ele diz assim, olha, enquanto vocês cariocas aí estão na praia, eu tô aqui trabalhando. Como se não tivesse carioca trabalhando no sábado de manhã. Eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo. Mesmo com tantas obras que ele fez na cidade, deputado? Olha, essas obras, sobretudo aquelas que remontam aos primórdios da gestão Eduardo Paes, todas elas já foram objetos de investigação. Por quê? Por desvio de dinheiro público. Por quê? Corrupção e roubalheira. Uma delas, inclusive, que faz menção ao sogro de Eduardo Paes. Eu, quando tive a oportunidade de confrontá-lo num debate eleitoral, eu disse a ele, perguntei o que o sogro dele fazia nas investigações da Lava Jato, por exemplo, e ele não tinha palavras para dizer. Então, a questão é o seguinte, essas obras, elas não foram tão cristalinas assim. Foram obras, intervenções importantes, num momento que nunca se teve tanto investimento no Rio de Janeiro, muito mal aproveitados, que eu pergunto aqui para você, cidadão carioca, qual o legado efetivo que os eventos esportivos mundiais que a gente teve ao longo da última década, qual o legado que isso deixou para nós, cidadãos do Rio de Janeiro? A gente pega exemplos, né, como em Londres, Paris, Tóquio, que a gente teve um avanço efetivo na mobilidade urbana, na rede hospitalar. Quais incrementos, o que mudou na sua vida a partir da Olimpíada e da Copa do Mundo? Absolutamente nada, ou quase nada, em razão proporcionalmente ao volume investido no Rio de Janeiro. Então, eu considero isso um incompetente. E aí te dou outro exemplo, Fábio. Agora, nessa gestão Eduardo Paes, ele já fez um endividamento histórico no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já contraiu, nesse segundo momento Eduardo Paes, mais de 12 bilhões de reais de dívida. Ele é um soldado do Lula, ele próprio declarou isso. Ele foi pego numa escuta da Polícia Federal, na época da Lava Jato, numa escuta telefônica, ele se declarando de forma também, fazendo galhofa, né? jocosa, zombando do interior do estado do Rio de Janeiro. Maricá. Fazendo aquela patifaria que ele fala de Maricá. Né? Ele zomba do interior do estado do Rio de Janeiro. Ele zomba das autoridades. Mas ele nesse zomba do momento Ministério ele e o Público. Quaquá estão juntos. Pois são farinha do mesmo saco. Ele é do PT. Eduardo Paes é PT. Eduardo Paes é soldado de Lula. Eduardo Paes é o projeto da esquerda para o Rio de Janeiro. Então, que fique claro, Eduardo Paes, que é Lula, que é PT, ele, justamente nesse momento pré-eleitoral, ele tinha que fazer essa maquiagem do terror que era o BRT. É ainda, porque esse já que é um instrumento, ele diz que abriu a caixa preta da Fretransport, mas foi lá fechar outra caixa preta que ele não abre, que é o similar à Fetransport de São Paulo. Que ele levou ali o negócio, o modelo do Jaé para dentro de São Paulo, que também tem a sua caixa preta, mas lá ele não fala nada. Esse modelo do Jaé é uma excrescência. É óbvio que isso está errado. A gente vê as pessoas se aglomerando em filas, você vê que não tem uma integração de modais, é uma porcaria de serviço. Então ele precisava dar uma resposta, ele precisava pelo menos fazer maquiagem naqueles ônibus que estavam lá acabados. Esses shows em Copacabana são E maquiagens? aí, em relação a essa maquiagem primeira do transporte, pois não, desculpa. ele usa o Lula, já que ele é soldado do Lula, ele usa o Lula e o que ele chama de investimento, tem até uma foto jocosa como sempre, ele fazendo papagaiada com o Lula na frente de um BRT, uma foto clássica, ele agarradinho com o Lula na frente do BRT. Ele diz que é investimento, mas não é investimento, é empréstimo do BNDES. É empréstimo da Caixa Econômica Federal. Vai bater E no com colo isso, de alguém lá na frente. quem vai pagar essa conta é você, contribuinte do Rio de Mas, Janeiro. deputado, o BRT melhorou muito. Melhorou Muito. a aparência dos ônibus, o serviço das pessoas que usam o BRT todo dia no Rio de Janeiro ainda é muito ruim.
A mobilidade do Rio de Janeiro ainda é muito ruim. E vou além. O Rio de Janeiro tem um problema que o BRT, claro que é uma medida importante. Claro que ter um corredor expresso é importante. Só que as pessoas não moram nas margens desse corredor expresso. A alimentação dele é muito ruim. Se a gente ruim. perceber, por exemplo, a zona oeste do Rio de Janeiro, que é a área mais populosa do Rio de Janeiro, que é a área mais importante, que é a área que leva a força motriz da cidade do Rio de Janeiro, é a zona oeste. O cidadão tem que sair da sua casa, num subbairro, por exemplo, de Campo Grande, numa região afastada de Campo Grande, para ele chegar até essa principal. Tem que pegar um Uber. Uber. Para pegar o BRT, ele tem que pegar o Uber. Porque Eduardo Paes... A alimentação é fraca. É fraca e Eduardo Paes é incompetente no que diz respeito ao transporte alternativo, por exemplo. Que está entregue às milícias e ele não tem força, não tem coragem. Mas quem tem coragem no Rio para bater de frente com isso, deputado? Bater de frente contra o sistema é pesado. E eu falo isso de carteirinha. A gente bateu de frente contra o sistema e venceu o sistema. Então tem que ter... Primeiro, não pode ter rabo preso. Segundo, tem que ter vontade política de fazer. Não é só fazer papagaiada pensando numa eleição. Então o transporte do Rio de Janeiro é horrível. Tudo que fica a cargo da prefeitura é horrível. E ele tenta dar uma roupagem de que as coisas funcionam. Deputado, eu volto a fazer o papel do advogado. O senhor falou da Zona Oeste. Campo Grande recebeu inúmeras obras. As pessoas em Campo Grande elogiam a administração Eduardo Paes. Outras pessoas em outras regiões da cidade também fazem considerações elogiosas a Eduardo Paes. É conflitoso essa sua colocação ou não? De forma alguma. Na verdade, as intervenções que ele faz, e aí eu não estou nem fazendo aqui o juízo de valor se tem um viés de corrupção ou não, porque quem vai tratar disso são os órgãos competentes. Na questão prática. As intervenções em Campo Grande. O túnel está sendo investigado por eventuais desvios de dinheiro público. Além disso, a gente não teve um efeito prático na vida das pessoas. As pessoas continuam vivendo engarrafamentos em cima de engarrafamentos na Avenida Brasil, que é caótica. Sobretudo quando a gente passa ali daquela região de Guadalupe em diante. Eu conheço o Rio de Janeiro e brinco com a minha equipe. Então que faltaram estudos. Eu brinco com a minha equipe, faço com quem trabalha comigo sabe, que eu faço uma brincadeira. Claro que não tem nenhuma presunção da minha parte, nem soberba da minha parte, mas eu brinco dizendo que eu conheço o Rio de Janeiro com a palma da minha mão. Eu sou um carioca apaixonado por essa cidade e conheço os cantos dessa cidade, tenho amigos em todos os lugares e vou a todos os lugares, não obstante ser calendário eleitoral ou não. Quem me conhece sabe disso. Você que anda no Rio de Janeiro sabe que eu não estou dizendo que antes seja bom, não. Também é horrível. Mas de Guadalupe em diante é um terror. Então a gente... Eu volto à minha pergunta. Faltaram estudos? Falta estudo, falta competência, falta amor à cidade do Rio de Janeiro de verdade. Amar a cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez digo, não é se travestir de malandro e criar um estereótipo que é ruim para o Rio de Janeiro. E aí eu falo contigo, empresário, vai fazer negócio em outro estado do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. As pessoas têm uma imagem que Eduardo Paes ajuda a aumentar essa imagem, a asseverar essa imagem, que o Rio de Janeiro é um lugar de malandro. Não existe confiabilidade, infelizmente, em se fazer negócio com carioca, porque o estereótipo que se vende pela grande imprensa, pela extrema imprensa, por um prefeito que se traveste de malandro, é que o Rio de Janeiro é terra da malandragem, não é. O Rio de Janeiro é terra de gente trabalhadora. O Rio de Janeiro é a segunda economia desse país. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil para o turismo. Inclusive, existe uma pesquisa, desculpe, Mandarini, dando conta de que o carioca acorda mais cedo que o paulista, tá? Já foi feita uma pesquisa sobre isso. Essa história de que o paulista acorda muito cedo, enfim, essas comparações que são Talvez feitas, tenha que acordar mais cedo, porque o trânsito da cidade do Rio de Janeiro é tão horroroso que tem que acordar mais cedo. Como nós, cariocas, também somos muito trabalhadores. É muito trabalhador. Muito trabalhador, mas vota mal demais, botou um monte de governador que já foi preso. Então é mais ou menos... Vocês são muito comedidos e eu sou o povo. Vamos lá. Diante de todo esse cenário que você está pintando aí, mesmo assim, o Eduardo Paes aparece nas pesquisas voando para ser governador. Mesmo assim, a população aprova o mandato dele, aprova. E mesmo assim, mesmo sendo um prefeito aprovado pelas pesquisas e pela população, ele quer largar o que foi prometido, que quando você é candidato, você vota no cara para o cara ficar 4 anos. Ele quer largar o que ele foi eleito, quer jogar fora para pegar o governo do Estado. Até que ponto essa transição dele para o governo do Estado, para ser o principal hoje candidato ao governo do Estado, até que ponto isso pode prejudicar as ações, mais do que transformar o Estado do Rio num modelo de gestão que tem no município do Rio,
que você está falando que não é o interessante, isso é um alerta, mas além disso, até que ponto a gente pode ter com o Eduardo Paes, esse cenário pode atrapalhar o que está sendo feito hoje pela atual gestão do governo do Rio. O Eduardo Paes pode ser um retrocesso a essas medidas que vocês têm atuações que dependem também do Poder Executivo. Então, qual é o alerta que você faz para quem hoje coloca o Eduardo Paes como o virtual e o favorito ao governo do Rio? Olha, o primeiro ponto, que fique claro aqui, Eduardo Paes é um estelionatário eleitoral. Eu digo isso porque durante todo o processo eleitoral ele falou em alto e bom som que ele não seria candidato a governador do Rio de Janeiro, o que todos nós que estamos nos bastidores da política, a gente sabe que é uma mentira. A gente sabe que ele... Mas ele tem mantido essa informação de que ele não será candidato. É um mentiroso. É um mentiroso. Recentemente ele manteve essa Todo mundo sabe, informação. Fábio, que o grande desejo pessoal da vaidade do Eduardo Paes é ser governador do Rio. Ele tomou uma surra em 2018, quando tentou ser governador, tomou uma surra. Pro Witzel. Foi espancado nas urnas, perdeu, botou a violinha no saco. E aí ele não ficou no Rio de Janeiro, não. Ele foi embora pra China. O amor dele pro Rio de Janeiro é esse aí. Quando ele não tá no poder, ele vai embora. Ele Nova York também, não foi? Nova Você York, não acredita China. que ele vai concorrer uma vaga pro Senado? Eduardo Paes... Ou vai fazer uma chapa com o Lula? Eduardo Paes é um estelionatário. Primeiro que ele não gosta do Rio de Janeiro. Ou melhor, ele gosta do Rio de Janeiro quando ele é tomando cachaça e fazendo pagode na Gávea Pequena. No luxo da Gávea Pequena. Aí ele gosta do Rio de Janeiro. Mas ele desrespeita o nosso interior do estado, ele não gosta da cidade do Rio de Janeiro, ele não respeita a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca viveu, talvez desde Saturnino Brito, outro esquerdista, um momento tão ruim, um flagelo no que diz respeito à má conservação das vias públicas, que parece um tobogã as ruas do Rio de Janeiro. Eu moro na Tijuca, eu moro na Rua Dona Delfina, na Tijuca. Você passa na velocidade permitida na Rua Dona Delfina, que é aquela última rua da estação do metrô da Uruguai. Parece um tobogã. Eu não sei se ele faz isso em represália porque eu moro ali. Talvez ele faça represália também. Porque nem a Conlurb, que trabalhava bem, trabalha. As ruas do Rio de Janeiro hoje estão infestadas de lixo. Isso é verdade. Então, Isso é verdade. Mas a Conlurb é uma empresa que tem um respaldo. Ou não tem? A Conlurb tem o respaldo e tem o respeito como... Tinha um respeito como um bom serviço prestado. Como Correio. Mas, como Correio, que o governo Lula destruiu. O Eduardo Paes destruiu e vai destruir a reputação dos honrados garis, uma tradição, um símbolo do Rio de Janeiro, pela quantidade de lixo que está se acumulando todos os dias. Eu fiz um vídeo recentemente, saindo para... Meus filhos saem para a escola cedo, eu aproveito agora que emagreci e vou para academia. E aí vou andando, saio da academia e vou andando até a academia na minha rua, na Tijuca. E aí, impressionante a quantidade de lixo e gente Vila Isabel reclamando. é a mesma coisa. Vila Isabel é impressionante. Isabel é a mesma coisa. O horário é todo... O Meia era a mesma coisa. Meu irmão, que trabalha muito ali, opera muito. O Rogério opera todo santo dia. Ele é neurocirurgião, opera todo dia. Seu e irmão. opera muito ali, meu irmão. Opera muito em Caxias, opera na Zona Oeste. E opera muito ali no Meia, no Hospital Pasteur. Ele falou no outro dia, voltando de madrugada... Sim. Viu muita gente quase amanhecendo, a rua infestada de lixo, ou seja, lixo para todo canto. Mas, deputado, existe também um outro... Enfim, Mas daqui a pouco vamos voltar para a questão eleitoral. Sim, eu vou fazer o papel do advogado Vambora, aqui, porque a gente tem que fazer a intermediação para que a coisa fique absolutamente clara. Esse é o nosso papel aqui, isenção, neutralidade e colocar ambas as partes para que elas possam, enfim, falarem aqui. O prefeito, já que você está abrindo esse canal aí, convida o prefeito para vir aqui, mas eu ele tá debato mais com do que ele. convidado. Mas Tá ele é frouxo, não mais, vem. Mandarim? Eu já vou dar a resposta. Ele é frouxo, não vem. Mais do que convidado. Mais do que convidado, prefeito. Ô, prefeito, se Espaço quiser fazer um debate comigo aqui, tá o convite, tá? O Fábio e o Rodrigo estão abrindo aqui as portas do canal, vamos lá. tá? Bom, na verdade, recentemente ele trocou o asfalto de grande parte da cidade. Isso é fato. Muitas ruas tiveram asfalto trocado. O senhor sabe disso, prefeito. Mas eu vou fazer aqui também o contraponto, tá? Contestar. Fica aqui. Não que eu seja um especialista em obra pública, não. Sim. Mas, não sou engenheiro, mas desde que o mundo é mundo, e quando eu era criança eu via lá as obras acontecendo, para se colocar asfalto, você tem que tirar o asfalto anterior todo. Mas isso foi feito. Nada disso. Ele bota uma camadinha, numa noite. faz Como não, numa deputado? noite, faz uma camadinha por cima e o mais. Na verdade, ele criou as estruturas ali das gerências executivas locais que ele entrega aos apaniguados políticos dele.
infelizmente, salvo raras exceções, como eu citei aqui, o vereador Paul Bel, o vereador Rogério Amorim, o vereador Carlos Bolsonaro e poucos outros, a Câmara do Rio de Janeiro está de 4 para o Eduardo Paes. É uma Câmara subserviente. Por quê? Os vereadores lacaios do prefeito. Por quê? Eu citei até num vídeo agora um bebê reborn, até esse negócio de bebê reborn, né? Eu, inclusive, sou autor de uma lei que cria um programa de saúde mental para essa turma que acha que é pai e mãe de bebê reborn. Você não tem bebê reborn? Tá de brincadeira, né? E aí, Rodrigo... Não tem o Rodriguinho, não? O Eduardo Paes tem o bebê reborn, que é o tal de Flávio... Não, isso aí é outra coisa. Esse não é bebê reborn, não. Esse mora mais no coração... Nada. Esse mora mais no coração do prefeito Eduardo Paes. Mas, assim, de verdade, a opção sexual do prefeito não tem nada a ver comigo. Nem a de ninguém. É importante que se diga isso aqui. Nós, conservadores, e eu sou um conservador, nós defendemos, antes de qualquer coisa, a nossa prerrogativa máxima é a liberdade. Liberdade não é só liberdade econômica, não, que eu sou um defensor quanto mais. A gente defende a liberdade do indivíduo, de fazer o que bem queira da vida dele, desde que não afete a sua liberdade. Ponto. E essa é a máxima da vida em sociedade. Então, portanto, se determinado indivíduo, seja o prefeito do Rio de Janeiro ou qualquer outro, determinar para a sua vida ter prazer tendo relação sexual com outro homem, com 2 homens, com quem ele bem entender, não é problema meu, não é problema seu, Fábio, não é problema seu, Rodrigo, não é problema de ninguém, é problema dele. Então, fique claro isso aqui. Porque eu fiz uma pergunta uma vez pro prefeito num debate, ele também não respondeu, ele fugiu. Perguntei, prefeito Eduardo Paes, por que você não sai do armário? E aí eu não estava me referindo à sexualidade dele, não. Muita gente achou que eu estava falando da sexualidade dele. Mas, mais uma vez, não tem nada a ver com isso. Era o que você estava dizendo? Eu estava me referindo a ele assumir publicamente qual a vertente ideológica dele. Quem ele é. Porque aí eu te dou exemplos. O prefeito Eduardo Paes sempre lavou as mãos. Ele próprio falou numa entrevista recente, relativamente recente, dizendo que ele, na qualidade de prefeito, ele não podia fazer nada em relação à segurança pública. Isso ele fala sem observar o que está disposto no artigo 144 da Constituição Federal, que fala que segurança pública é competência dos 3 entes federativos, cada qual nas suas atribuições, prefeitura, estado e governo federal. O governo federal deixa muito a desejar, haja vista que as nossas fronteiras estão abertas, não se fabrica fuzil no Rio de Janeiro, não se fabrica, não se planta maconha e cocaína no Rio de Janeiro. Pasta de coca não nasce no Rio de Janeiro. Então, há uma falha das autoridades, com todo o respeito que eu tenho às instituições, eu sou um defensor das polícias como um todo, das guardas municipais, mas há uma falha estratégica no comando da segurança pública em âmbito federal. Há uma falha no âmbito da segurança pública em âmbito municipal, seja pelo desrespeito à instituição guarda municipal, seja pelo desvio de função, pelo desrespeito ao concurso público, por termos uma guarda depauperada, que não faz concurso há muito tempo, sem instrumento de trabalho. Quem aqui conhece o Rio de Janeiro sabe que as bases das guardas municipais estão embaixo de viaduto, parece um abrigo. Aquilo ali não é o respeito à refeição instituição. de R$12, né? Então, assim, o primeiro ponto, ele não respeita. É uma cidade entregue à desordem. Mas por que ele está falando tanto disso agora? Ele está falando de segurança porque ele está pensando numa eleição. É um estelionatário eleitoral, está pensando em eleição e está falando de segurança. Mas ele sempre desrespeitou. E quando eu falei para ele sair do armário, é o seguinte: por que ele se deixa fotografar? Por que os autores... E fica uma pergunta aqui, prefeito Eduardo Paes, por que a turma que está implementando, criando as estratégias da sua política de segurança pública são figuras como Marcelo Freixo, defendeu o uso controlado de crack, se deixou fotografar ao lado dos piores narcoterroristas do Brasil. Tem uma fotografia. Marcelo Freixo sorrindo, regozijando da sua cara e da minha cara ao lado de traficante de droga, que dizimou família, que estuprou, que matou, que traficou. Esse cara tá do lado do Eduardo Paes, é aliado político dele. O Marcelo Freixo defendeu a desmilitarização da polícia militar. Então, esse cara está do lado do Eduardo Paes fazendo o plano de segurança do Eduardo Paes. Tanto quanto prefeito, como pré-candidato ao governo do Rio, que é. Ao lado de Eduardo Paes está Molon, cujo partido, e ele próprio, é um dos mentores dessa malsinada ADPF, que impediu e trouxe um retrocesso de uma década a
a política de segurança no Rio de Janeiro a partir do momento que impediu as operações policiais na favela. Isso significa dizer para você, cidadão do Rio de Janeiro, de bem, que é 99,9% do morador de favela no Rio de Janeiro? E eu não gosto dessa história de comunidade, porque isso aí é uma escravidão do politicamente correto, e é uma deturpação do nosso vernáculo. É pegar a língua portuguesa e criar, além dessas aberrações de criar pronome neutro, é tentar diminuir problemas sociais com palavras novas. Então, favela é favela, tem todo um A conceito Tijuca é uma histórico. comunidade, Ipanema é uma comunidade. É uma comunidade, tudo porque é uma comuna de pessoas. Favela é isso aí. favela, e tem uma Perfeito. história. Por Eu causa aprendi isso com o Celso Taíde, que é isso. da Central Única das Favelas. Meu respeito aqui é o Ele Celso. falou, favela é favela. Favela é favela. Favela é favela. O Celso já comunidade carente. Celso já me falou isso. Favela é favela. E aí o seguinte... Favela tem todo um contexto da palavra, né? Tem toda uma origem. É uma palavra bonita. É bonita, e a favela nasceu de um arbusto, que é o nome originário da primeira favela, enfim, é uma favela. Mas a favela é um erro habitacional. Erro habitacional, fruto de governo de esquerda, Leonel Brizola, por exemplo. Mas o fato é o seguinte, a gente tem uma geografia do Rio de Janeiro, de uma cidade que é comprimida entre o morro e o asfalto, então é uma área geográfica possível, que permite, né, propicia a esse tipo de conglomerado habitacional, sobretudo quando tem uma política deficitária habitacional, quando tem uma má distribuição estratégica do plano diretor da cidade, mas são outras questões que a origem política do Eduardo Paes tem a ver com isso, porque ele é cria dessa turma aí, né? Ele é cria de Leonel Brizola, todo mundo farinha do mesmo saco. Mas o fato é o seguinte, Eduardo Paes, ele está do lado de Alessandro Molon, que impediu, através da DPF, que a polícia pudesse adentrar no território de favela. E quando eu falo isso, eu me dirijo ao morador de favela, cidadão de bem do Rio de Janeiro. Você que tem uma filha, que o traficante bate na sua porta e diz que vai pegar a sua filha, você não pode pedir socorro para o 90. Você fica refém do crime organizado, que infelizmente tomou conta e ocupou uma parcela sensível do território do Rio de Janeiro, porque o senhor Alessandro Molon e o seu partido, PSB, criaram essa maldita ADPF que impede as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Então, quando você observa, por exemplo, o Tribunal do Tráfico decepando o cabelo de mulheres à faca, porque eles resolveram julgar que aquele determinado indivíduo merece aquele tipo de punição, num tribunal paralelo, num estado paralelo, significa dizer que uma DPF impediu as operações policiais nas favelas, e essa DPF foi proposta pelo PSB, que foi defendida pelo Alessandro Molon, e que hoje está do lado, sentado no colo de Eduardo Paes e fazendo o planinho de segurança dele. O senhor Eduardo Paes, a gente falou que ele tem um aliado do coração íntimo dele, que é o tal do Pedro Paulo, né? É o menino de ouro do Eduardo Paes. Pedro Paulo teve o desplante de subir à tribuna da Câmara Federal para defender saidinha de preso. Defender saidinha de preso. Eu vou fazer um corte aqui, eu vou pegar aqui a nossa entrevista hoje, né? E vou fazer um corte agora nesse momento da minha fala, dizendo Pedro Paulo defendeu saidinha de preso. E aí vou editar e botar o vídeo dele na tribuna da Câmara Federal defendendo a saidinha de preso. Então, esse está do lado do Eduardo Paes fazendo o plano de governo dele. Então, essa turma que o Eduardo Paes se cercou é o Lula. Eduardo Paes é soldado do Lula. E o Lula, você sabe muito bem, é aquele que, dentre tantas asneiras e tanto mal que faz e fez para o Brasil, teve o desplante de falar na nossa cara que minimizar ali o roubo de celular, dizendo que era para tomar uma cervejinha o ladrão de celular. Esse que mete uma arma na tua cara, te dá um tiro, que toma o seu bem, que afronta a propriedade privada. É essa turma que está do lado do Eduardo Paes. O MST, que não respeita a propriedade privada, o MST recebe dinheiro do Eduardo Paes. Eduardo Paes, ele banca o MST. Ele aporta recursos para o MST, recursos públicos para o MST. É essa turma que está do lado do Eduardo Paes. Por isso a minha pergunta aqui clara, e não tem nada a ver com a sexualidade do prefeito. Eduardo Paes, por que você não sai do armário e assume que quem está do teu lado é essa gente? Eduardo Paes, por uma questão eleitoral, resolveu abraçar essa turma da esquerda. Ele trouxe para si essas pautas identitárias, a escravidão do politicamente correto, transformou a prefeitura do Rio de Janeiro num bunker da militância ideológica e, além disso, trouxe essa turma que tanto mal fez para a segurança pública, que tanto mal fez para o Brasil, que está destruindo a economia do Brasil, essa turma que está do lado do Eduardo Paes. Então ele é um símbolo da esquerda. Agora, nas próximas eleições, os números aí dão a entender que a vaca está indo pro brejo para essa turma.
Pelo menos o que a gente está vendo aí, a aprovação do governo Lula, nota-se que até, pô, se está ruim hoje, daqui a 1 ano e meio, a tendência é que esteja quase que inviável. E ao longo da trajetória do prefeito Eduardo Paes, ele se caracterizou por largar a mão de algumas pessoas que deram a mão para ele em alguns momentos, né? A gente já viu aí, aconteceu com o próprio Lula em dado momento, aconteceu com o Sérgio Cabral, aconteceu com o César Maia. Ele vai largando as pessoas. É possível que ele não coloque o presidente Lula no palanque dele, nessa campanha eleitoral dele? Caso ele não coloque, é importante que a direita use o Lula como um anticabo eleitoral do Eduardo Paes? Excelente posicionamento que você faz aqui. É importante que a gente diga, por óbvio, que a próxima eleição vai ser uma eleição de ambiente de dicotomia ideológica. E eu considero isso salutar para a democracia. Há muito tempo a gente não via no Brasil a discussão como se vê hoje da política. Quem está de um lado, quem está de outro. Tem muita gente que é contrário a essa dicotomia, mas eu considero que essa dicotomia ela favorece o debate político e, por óbvio, ela acaba alimentando o processo democrático. Como nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos. Chegou ao ponto dos Estados Unidos ter, claro que tem outros partidos, mas os partidos protagonistas são 2 partidos. Um mais no campo progressista e um partido conservador, ponto. Então, isso está acontecendo no Brasil e será uma eleição num ambiente polarizado, sim. E que bom que isso vai acontecer. A maior figura da direita no Brasil, e talvez uma das maiores figuras da direita no mundo, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Um político que teve a coragem de promover a mudança e dar uma guinada na história do Brasil, como deu em 2018. Esse é o ponto. Por outro lado, tem uma figura também, uma figura celebrada no campo progressista, e a gente aqui não pode deixar isso de lado, que é a figura do atual presidente da República, do presidente Lula. É a figura que representa isso, tudo que eu penso de errado, tudo de ruim que o Brasil viveu, mas tem ali a sua representatividade no campo progressista. Portanto, qualquer eleição que não seja a eleição de presidente da República, ela estará dentro de um ambiente, dentro desse contexto de posicionamento. E as pessoas, o eleitor, quer um posicionamento claro. Essa turma que vai ficar em cima do muro... O isentão tá morto nessa eleição. Então é necessário. Eu tenho um posicionamento claro. Eu sou Bolsonaro, eu sou conservador. Sou adversário de Lula, sou adversário da esquerda e sou adversário de Eduardo Paes. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente terá, sim, um ambiente dentro de um contexto ideológico. Nesse contexto ideológico, o Eduardo Paes já tomou o lado dele. É o soldadinho do Lula. Botou o PT para dentro do governo, que, aliás, é o partido da boquinha, né? O PT, mesmo diante de todas as mazelas, mesmo contrário a tudo aquilo que eles diziam defender, e dou exemplo claro, o PT sempre se colocou como partido dos trabalhadores. E o PT original, ele fazia esse papel, né? O papel de sindicalista, o papel de sindicalismo, o papel, em tese, de defender o servidor público. Mas o Eduardo Paes faz a afronta que faz aos servidores públicos, como, por exemplo, no caso da Guarda Municipal, e aí o PT vai lá e vota com o Eduardo Paes, porque se vendeu em troca de secretarias no governo Eduardo Paes. Esse é o primeiro fato. Então, Eduardo Paes tomou o lado dele. Ele é Lula, Eduardo Paes é o maior preposto da esquerda do Rio de Janeiro. Eduardo Paes tem a missão de dar o palanque para Lula. O fato é que o Eduardo Paes também não é respeitado na política, por descumprimento de acordo. No caso do PT, a gente está vendo agora, nesse exato momento, críticas do PT ao Eduardo Paes, porque ele deu a secretaria, em tese, para cumprir o acordo político, mas tirou os recursos daquela secretaria. Ou seja, deu um brinquedo sem pilha. Então, ele é conhecido também por não ter palavra e por descumprir acordos políticos. Portanto, ele não tem o respeito da política. Como o vice dele, talvez não seja nem ninguém mais na verdade, né? O Eduardo Paes, ele é conhecido até por seus aliados, que infelizmente, como eu digo, a gente tem uma Câmara de Vereadores subserviente a Eduardo Paes. E é triste ver a condição que o indivíduo que vai à urna vence uma eleição. E é difícil você vencer uma eleição. Não é só pela questão financeira, não é só pelo imbróglio da sistemática partidária que existe no Brasil. Vencer uma eleição, você se expor, colocar a cara a tapa, seja de que lado você tiver, é difícil. O processo democrático, o processo eleitoral é um processo difícil, que é exaustivo. Aí o indivíduo vai, coloca a cara a tapa,
tem todo um trabalho monstruoso de organizar a equipe, de ter a sua logística ali de campanha, ganha uma eleição, disputada como uma eleição de vereador, e que em cada rua tem 2, 3 candidatos. E aí esse indivíduo vai e se vende para um prefeito em troca de poda de árvore e troca de lâmpada, que é a obrigação do prefeito da cidade. E você, cidadão do Rio de Janeiro, tenha de uma vez por todas na sua cabeça. Sobretudo na Zona Oeste tem muito isso. Plaquinha de vereador dizendo, olha, trocamos o poste, trocamos a lâmpada, Limpou a praça. limpei a praça, botei asfalto. Isso é obrigação da prefeitura. E esse vereador vagabundo que está se vangloriando de ter feito isso, primeiro que não foi ele que fez. Quem faz é a prefeitura. Depois ele tinha a obrigação de ser o interlocutor entre aquela região que ele representa e o poder público. E na hora que estiver acontecendo, ele não tem que se vangloriar, não. Ele tem que ir lá e fiscalizar se está sendo feito um serviço de qualidade. Mas não, eles são apaniguados do prefeito, eles se vendem por meia dúzia de realizações que nada mais são do que obrigação e paga. Tudo isso é pago com o nosso dinheiro. Explica para as pessoas os nomes, por favor. Tem vários na Zona Oeste, vários. Você anda pela Zona Oeste, essa turma toda do Eduardo Paes. Eu vou dar um exemplo e vou dar um nome aqui. Tava falando do bebê reborn, né? É um bebê reborn que ele parece um bonequinho do prefeito. É uma miniatura do Eduardo Paes. Chama-se Flávio Vale. Um apaniguado, vendido, vassalo do prefeito Eduardo Paes. Eleito por boa parte dos seus votos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse cara tinha uma boquinha no governo anterior do Eduardo. Era o subprefeito ali da Zona Sul. Um lacaio do Eduardo Paes. E aí, o Eduardo Paes, ele é tão desleal com a política que ele não respeita os políticos que estão instituídos, que eram seus aliados. A toda a eleição, o Eduardo Paes cria novos personagens e lança essa turma, Os menudos, que a né? política apelidou de menudos do Eduardo Paes. Fazendo uma menção àquele grupo lá dos menudos, né? Não se reprima, aquela turminha ali, né? Dos menudinhos. Tem uma leva também de uma galera que anda do lado do Eduardo Paes, que são os picolés do Eduardo Paes. Mas depois eu explico por que é, né? Picolézinhos do Dudu. Ou os menudos do Eduardo Paes, né? Então ele pega essa turma de menudos e lança no processo eleitoral, dá ali todo o aporte da máquina, né? E aí coloca de forma desigual o processo eleitoral, porque o político tradicional que fica ali de pires na mão, pedindo uma poda de árvore para o prefeito, ele vê um menudo apaniguado do prefeito, recebendo todo o volume de realizações da prefeitura, né? De aparato, que a prefeitura tinha a obrigação de fazer, mas faz e bota na conta de um indivíduo desse chamado Flávio Vale, por exemplo. E esse cara que é o bebê reborn do Eduardo, ele é tão vassalo do prefeito, que o prefeito, todo mundo sabe que o Eduardo Paes é jocoso, né? Quando ele toma uma cachaça, ele fica mais jocoso ainda, rebola e tal. Mas ele estava numa reunião na Zona Sul, e estava dando uma bronca, fazendo um sabão nesse garoto aí, nesse moleque, Flávio Vale. E é impressionante como esse moleque é um vassalo do prefeito, que ele fica de cabecinha baixa, escutando a bronca do prefeito. É aquele negócio, né? O fantasma sabe para quem ele aparece. Se um dia esse cara tivesse a ousadia de me passar um sabão, como fez pra esse moleque, ele ia tomar o que ele merece, em público. Porque eu não devo nada a ele. E sou homem. Então, se ele falasse pra mim, ele ia ter de volta. Ia ser 4 patas no peito dele. Mas não tem essa história de dar a face, apanha e dar a face, não. Apanha e toma 5. Aí o moleque fica de cabecinha baixa, tomando um sabão do Eduardo Paes. E aí o prefeito ainda fala o seguinte, ó. Nesses termos, tá? Ipsilíteres. Dane-se o seu mandato. Ou seja, dane-se o seu mandato, menudo, vassalo, Flávio Vale. Existe um vídeo sobre isso. Meu amigo, ele tá desrespeitando, não é só esse moleque não, que é escravo dele. Ele tá desrespeitando o processo do voto popular. Porque as pessoas que foram ali, seja um voto de cabresto ou não, as pessoas deram a confiança e deram uma Ele é o procuração representante daqueles pro milhares de Flávio pessoas. Vale, sobretudo Isso a aí. população da Zona Sul, que acreditou nas mentiras que ele contou na eleição, pouco importa. Né? Você falou ali, o carioca vota mal. Não estou fazendo esse juízo de valor. Mas o fato é que esse cara foi eleito por uma parcela significativa, sobretudo da Zona Sul do Rio de Janeiro, a quem ele deveria dedicar o seu voto e representar. A gente falou aqui, numa conversa de bastidores, a gente estava falando sobre um pouco aqui a Assembleia Legislativa, você que está nos acompanhando, antes de começar aqui o programa Poder nesse do Rio. estúdio bonito, aqui no estúdio do Poder do Rio. A gente estava conversando, Exato. aí eu fiz menção aqui a alguns deputados, na Assembleia Legislativa, por exemplo, e aí falo isso sem medo de errar, a gente consegue perceber claramente quais são os deputados mais atuantes, que participam efetivamente das discussões, independente da vertente ideológica.
Tem deputado que é atuante de esquerda, tem deputado que é atuante na direita, no centro. A gente estava dando exemplo, por exemplo, do deputado Luiz Paulo, Corrêa da Rocha. Foi vice-governador do Estado. Eu divirjo, penso o contrário ao deputado Luiz Paulo em muitos momentos. Muito técnico. Mas é um cara que, embora eu, às vezes, Trabalhador. discorde do que ele fala, por outro lado, eu tenho que reconhecer, mesmo ele sendo de oposição, eu sou líder do governo, ele é oposição ao governo. Mas a gente, por exemplo, eu tenho a honra de levar isso comigo na minha trajetória da vida pública, que eu escrevi um livro recente, estou até te dando spoiler aqui, a gente vai lançar o livro agora nas próximas semanas. A gente escreveu um livro sobre a gênese da dívida pública do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, com esses empréstimos, aquela operação Delaware, essa dívida que ensejou o regime de recuperação, agora o Propag. A gente faz um apanhado histórico, e aqui fica aqui já o compromisso de trazer um exemplar para vocês e convidá-los também para ir lá a nosso lançamento. Mas o fato é que é um deputado que eu divirjo, tenho posição ideológica distinta, eu sou governo, sou líder do governo, ele é oposição ao governo, e a gente certamente vai ter posições distintas na eleição, deputado. mas eu o respeito. Eu o respeito. É um bom deputado para o eleitor dele. Esse moleque deveria respeitar o eleitor dele, o eleitor da Zona Sul do Rio de Janeiro, para o qual ele diz que ia defender. E aí, sabe por que ensejou essa minha questão com ele, e é do meu irmão Rogério Amorim com ele, que é colega dele, né? Colega, não sei se é, mas vereador com ele na Câmara do Rio? É o seguinte, eu sou um defensor do programa Segurança Presente, um dos programas mais exitosos de segurança pública na história do Brasil. É um programa que traz a polícia de proximidade. É o policial do bairro, daquele conglomerado ali que tem o cidadão que vai na praça, que vai no mercado, que vai no banco. É a política local. Segurança pública local. Complementar a atuação das demais forças de segurança, até porque o programa ele tem ali agentes civis, mas ele tem policiais do RAS, policiais cedidos ao programa. O fato é que é um dos programas mais exitosos da segurança pública no Brasil. E aí, todo político, ele pede o segurança presente no seu bairro, que vá para o seu município e tudo mais. É um programa exitoso, respeitado e conhecido pela população. São questões que são inquestionáveis. Corpo de Bombeiros. A população respeita a instituição e o trabalho do Corpo de Bombeiros no Brasil. Ponto. Segurança presente, igual. Pega aí qualquer pesquisa, a gente está falando tanto de pesquisa, a avaliação do programa é muito boa. Até quem é crítico ao governador avalia e parabeniza pela continuidade, pela expansão do programa. Aliás, parabéns aqui ao governador Cláudio Castro, que expandiu o programa para vários municípios e várias regiões, vários bairros daqui da nossa região metropolitana. O fato é que um desses locais, aliás, um dos primeiros locais que contou com o programa Segurança Presente foi o Aterro do Flamengo. É um programa que é aplaudido pela população local. Ali, para quem conhece o Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, o Parque do Flamengo é um parque municipal. Então, tem uma construção ali, né, um espaço físico em que o programa ele está abrigado ali dentro. É a base do programa Segurança Presente. Ou seja, as viaturas saem dali, os policiais ficam ali quando estão no dia de serviço. A base operacional, administrativa do programa, que são 2, 3 salinhas e umas viaturas paradas. Fica a central de monitoramento também, de comando de rádio e tal, tudo ali, baseado no Aterro do Flamengo, crucial, no coração do Aterro do Flamengo. E aí esse fanfarrão, esse paspalhão desse vereador, teve a ousadia de fazer graça, dizendo que um parque, que quem conhece também sabe, que não tem uma intervenção há muito tempo. Eu era moleque e ia brincar no criança, ia brincar no Aterro do Flamengo, um lugar que eu adorava ir. Aliás, adorava ir pro Aterro do Flamengo e adorava ir, que tem minhas memórias na infância, na Praça dos Cavalinhos, ali na Xavier de Brito, na Tijuca. É verdade. Eram 2 lugares que no final de semana eu ia muito. E os equipamentos físicos são os mesmos de 46 anos atrás. Eu tenho 46 anos de idade. Então não tem investimento da prefeitura, lembrando que o prefeito Eduardo Paes está há 4 mandatos. Então não tem. E boa parcela dessa podridão de gestão é culpa do Eduardo Paes. E aí, esse fanfarrão vai para lá dizer que as viaturas do programa Segurança Presente estão esburacando o Parque do Flamengo. E sabe o que ele fez? Usando a autoridade dele de influência com o prefeito, proibiu a entrada das viaturas no Parque do Flamengo. Isso fez com que a gente tenha uma base do programa hoje com viaturas baseadas lá no MAN, distante. Isso perdeu logística do programa, que uma ocorrência que ela é chamada, o policial tem que se deslocar até o MAN
para poder fazer toda essa o operação das viaturas. Segurança Presente minimizou muito os assaltos no Não, aterro mas do o Flamengo. que é impressionante, eu não estou nem fazendo aqui uma apologia ao Segurança Presente, não. Sim. Como é que pode alguém que se diz representar a Zona Sul do Rio de Janeiro não ouvir o clamor do cidadão da Zona Sul do Rio de Janeiro, que independente de gostar do governador ou do prefeito, ou seja lá qual vertente ideológica seja, ele reconhece que mais polícia na rua, seja do batalhão ou do programa Segurança Presente, que foi um avanço para o aterro do Flamengo, é bem-vinda. Então isso é um clamor do morador, é um clamor do empresário, do comerciante, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então um vereador, alguém que tem um poder instituído naquela localidade, ele tem que defender a localidade, não ser um vassalo do prefeito. E por mera disputa eleitoral, ele já antecipando o processo eleitoral, que é o que o Eduardo Paes mais faz, querer, de modo a atrapalhar o andamento do programa e depois colocar na conta do governador, ele querer atrapalhar impedindo a circulação de viaturas num lugar que é crucial para a operação do programa. A logística toda. E aí, quando se faz uma crítica a esse moleque, eu não posso deixar de mencionar esse vídeo que ele aparece tomando um sabão, uma bronca, um esculacho do prefeito, o desrespeitando como indivíduo, o desrespeitando como parlamentar, um chefe do Poder Executivo dando uma bronca num vereador dessa forma. Qual o nome do vereador? Para que as Flávio pessoas... Vale, bebê reborn do Eduardo Paes. Tomou um sabão e o prefeito Eduardo Paes falou em alto e bom som na cara dele e do outro. Falou na cara dele e do outro. Esse nunca conseguiu ganhar a eleição. Mas eu o considero o delegado mais incompetente da história do Rio de Janeiro, que é o tal do secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, uma cidade entregue à desordem. Breno Carnevale. Estavam as duas figuras, um delegado de polícia, secretário de Segurança Pública da cidade do Rio de Janeiro, e um vereador eleito pelo povo do Rio de Janeiro, vassalo do prefeito Eduardo Paes, bebê reborn do prefeito Eduardo Paes, tomando um sabão do prefeito na frente de moradores, na frente de comerciantes do bairro, dois representantes do poder público tomando um esculacho do prefeito de cabecinha baixa. E o prefeito tendo o desplante de olhar para ele e falar, dane-se o seu mandato. Ora, pelo amor de Deus. Agora, faltando 1 ano e meio aí para as eleições, a gente vai ter não só o governo do estado, como os deputados também vão, a Alerj, vai tudo mudar, né? Até que ponto é importante para manutenção do que é feito e para para quem não é do espectro político do virtual ou do favorito governador, ter uma Alerj mais à direita. Porque, como você disse aí, a Câmara dos Vereadores tem muitos vassalos. Ele agora, se ele for eleito governador, ele vai lidar com a Assembleia Legislativa. Até que ponto entra a urgência de se fazer uma bancada ainda maior da direita, tal qual como é em nível federal, a eleição, ao meu ver, e eu, diferentemente do Fábio, eu declaro, todo mundo sabe as minhas posições, eu espero que o Senado Federal e a Câmara, mas principalmente o Senado, seja uma bancada verde e amarela. Seja uma bancada que fale com os anseios da maioria da população, ok? Até que ponto é importante para a Alerj que essa bancada seja com o maior número de representantes do espectro de vocês, para vocês e principalmente para a população que vai colocar o governador, mesmo porque, ao meu ver, a gente comenta muito isso nos bastidores aqui, hoje, tá? Nós estamos em julho de 2025. Eu acho que o Eduardo Paes vai ser o governador. Então, mesmo perdendo o governo do estado, até que ponto é importante para que não vire uma Alerj vassala? Olha, em primeiro lugar, falo aqui em alto e bom som. Eduardo Paes nunca será governador do Rio de Janeiro. Por quê? Ele não respeita a política, Eduardo Paes não cumpre palavra, Eduardo Paes é um péssimo gestor e Eduardo Paes, uma eleição do Rio de Janeiro é marcada da seguinte forma. É fundamental para que o governador seja eleito no Rio de Janeiro vencer as eleições no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele não ganha na sua Eduardo avaliação? Paes não respeita o interior do estado, não conhece o interior do estado do Rio de Janeiro e ele zomba do interior do estado. Mesmo ele com o Vladimir zomba. e com o Washington Reis? Não, o Vladimir não é interior do estado do Rio de Janeiro. O Vladimir, com todo o respeito que os pais, e aí os respeito por terem tido uma representação como ex-governadores, independente do que aconteceu, né, das prisões, né, de todos os escândalos que aconteceram, mas é inegável, inquestionável que tiveram alguma representatividade
num canto do interior do Rio de Janeiro. O fato é que Vladimir não representa isso. É só observar o que ele está transformando Campos dos Goytacazes. Então, o que eu tenho dito em relação às críticas que tenho feito em relação à Prefeitura de Campos, está tentando se colocar no jogo, é inimigo pessoal do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que está muito além dele. Mas não eram amigos? Na verdade, não. O vereador Marcos Bacelar, que é o patriarca da família Bacelar, era vereador de oposição ao clã Garotinho na cidade de Campos dos Goytacazes. O que o presidente Rodrigo Bacelar, no seu tamanho respeito à política, era ter uma convivência harmoniosa com o prefeito eleito da cidade que ele nasceu. Os dois abraçados. Ele é prefeito eleito da cidade que ele nasceu. Então é um respeito institucional, uma cidade importante para o Rio de Janeiro. Mas esse é o primeiro ponto. Acabou. Por parte do Vladimir Garotinho, que desrespeita de forma contumaz as instituições que desrespeita o presidente da Assembleia o prefeito Legislativa. de Campos dos Goytacazes chamou o Rodrigo Bacelar de prepotente e arrogante. E o Bacelar, em resposta, disse que está aberto para o diálogo, que com equilíbrio e maturidade e responsabilidade espera que haja uma conversa entre homens. Só acredita nessa possibilidade? Essa é a de grande diferenciação de um político de verdade, que é o presidente Rodrigo Bacelar, e de um menininho, que é o prefeito de Campos. Então, na realidade, eu não vou botar nem a ponderação aqui qualquer representatividade de Vladimir Garotinho, porque ele não representa... O Washington Reis é um político... Esse episódio recente, e aí voltando só à questão da eleição, né? Não acredito numa vitória de Eduardo Paes. Por esses ingredientes. Não acredito. Supondo que deu... Ele não terá votos no interior do Estado, porque ele desrespeita o interior do Estado. Mesmo apoiado, deputado? Não, eu vou chegar nele. Eu vou chegar nessas figuras. Ele não terá essa base forte, porque a maioria dos prefeitos estará com o nosso campo, estará com o governo do Estado. Existe trabalho, existe entrega do governo do Estado para o interior do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a cidade do Rio de Janeiro também não aprova na sua plenitude a gestão de Eduardo Paes. Ele venceu as últimas eleições, tem uma parcela da população que vota consigo e com seus vereadores, mas, por outro lado, como eu falei, será uma eleição marcada pelo ambiente polarizado. O Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro já demonstraram em sucessivas eleições e manifestações que o Rio de Janeiro é um cenário absolutamente conservador. Então, o candidato bolsonarista, o candidato que leva consigo Deus, pátria, família e liberdade, vai vencer a esquerda. Deputado, Eduardo Paes vocês... representa a esquerda e a esquerda será atropelada no Rio de Janeiro. Mesmo sem o apoio do Bolsonaro nesse Aí momento? que tá. Vamos lá. Questão do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem uma missão de reconstruir o Brasil, de liderar um processo como a maior liderança política da direita e aquele que será responsável por, mais uma vez, dar uma guinada na história do Brasil. Esse é o presidente Bolsonaro, que está, obviamente, preocupado e observando as eleições em âmbito nacional, as eleições de presidente da República, as eleições para senador. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma eleição de reeleição que pretende reeleger e vai reeleger Flávio Bolsonaro, que tem sido um grande senador da República. Quem é o outro? O outro senador é o governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro será candidato ao Senado. É o governador do Estado, está entregando. Essa questão é legítima ao processo político. Há personagens no campo conservador que pretendem ser protagonista, que pretendem se colocar à eleição de Senado. A eleição ela só efetivamente se define com as prévias partidárias. Então, antes disso, é mera figura de retórica, discussão que faz parte do processo político. Você fez a menção, Rodrigo, em relação ao Washington Reis. Há, obviamente, um respeito pela figura de um político experimentado como Washington Reis, pela trajetória política do Washington Reis. O Washington Reis, além disso, ele está à frente de um partido importante e grande como o MDB. Isso é um fato. O Washington Reis era secretário do governo Cláudio Castro até semanas atrás. Isso é um fato. Agora, o que aconteceu nesse processo é que o Washington Reis veio demonstrando sinais de desrespeito institucional. O fato é que todo político, é legítimo, qualquer político ou grupo político, querer se valorizar, querer ter protagonismo eleitoral ou disputar qualquer eleição que seja. Ainda mais um político que tem a presidência, o comando de um partido da envergadura do MDB, é absolutamente legítimo. Ele querer ser candidato em que pese a condenação, né, que o afasta das urnas,
mas querer disputar a eleição é legítimo, querer que o seu grupo tenha protagonismo, espaço político, legítimo. O que ocorre é que esse protagonismo ele não pode ultrapassar a barreira do desrespeito institucional. O que o Washington Reis fez com as suas ações consecutivas foi o desrespeito institucional a duas figuras. Ao governador Cláudio Castro, em primeiro lugar. A partir do momento que ele vai para uma grande emissora e anuncia uma política pública que vem sendo desenhada pelo governador do estado há muito tempo e que é uma promessa de sua campanha e que vai acontecer. Só que vai acontecer com responsabilidade. Para se anunciar redução de tarifa, é necessário que tenha todo o embasamento orçamentário para isso. A Assembleia Legislativa sequer votou ainda. Para a gente explicar para as pessoas em casa. Essa declaração não foi costurada com o gabinete do governador? Não foi costurada com o gabinete do governador. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Ou seja, de forma aleatória, o Washington Reis foi à televisão e disse que Veja iria bem. igualar a bilhetagem sem o consentimento Veja do bem, governador. o governador Cláudio Castro estabeleceu como diretriz da sua campanha lá atrás na eleição e como meta de seu governo, como plano de seu governo e como realização de seu governo, dentre outras questões, a redução tarifária. Para isso, é necessário todo o embasamento, todo um aparato de estudos. Ele designou o secretário da pasta para que fizesse esse levantamento. Foi feito. E aí, não sei se foi feito. Não sei se foi feito. Não consigo te afirmar isso. Mas o Washington Reis, em tese, era o secretário da pasta. Ocorre que, para uma realização dessa envergadura, uma diminuição tarifária, é necessário estudo orçamentário. Tudo que envolve orçamento ele tem que ser aprovado, né, no regime orçamentário anual pela Assembleia Legislativa. No segundo semestre é que o orçamento vai ser aprovado. Portanto, todos os estudos, seja da Secretaria de Transporte, junto com o planejamento e com a Fazenda, para que possam efetivamente implementar uma redução tarifária, eles terão o tempo certo e serão feitos com responsabilidade. Inclusive os subsídios. Inclusive subsídios. Enfim, Verdade. a política de transporte ela tem que ser algo feito com várias secretarias e com a Assembleia Legislativa, porque medidas legislativas serão necessárias para isso. Mas ele sabe tudo disso. Ele sabe disso tudo. O que ocorre é que ele, numa figura política, numa de fazer propaganda eleitoral, de querer se vangloriar de algo, uma realização que não era dele, mas sim do governador Cláudio Castro, ele antecipou, ao meu ver, de forma irresponsável e ultrapassando os limites do respeito institucional ao governador. Porque quem anuncia realizações é o chefe. O chefe é o chefe do Poder Executivo. Quem tem que anunciar realizações é o chefe do Poder Executivo. Quem tem que anunciar essas realizações com responsabilidade já teria sido uma afronta se já tivesse tudo pronto para implementar a redução tarifária. Ainda não está. Vai acontecer, aqui eu afirmo, vai acontecer no governo Cláudio Castro. Metrô a 4,70? Eu não sei os valores, mas vai acontecer a redução tarifária. Isso é fato. O problema é que quem tem que fazer esse anúncio é o governador. Não pode ele, num arrobo intempestivo, fazer esse anúncio numa grande emissora à revelia do governador. Esse é o primeiro ponto. Depois, ele faz uma reunião no âmbito da Secretaria Estadual de Transporte com Eduardo Paes, com o vice-prefeito, com outras figuras ligadas ao seu grupo político, num gesto de afronta pré-eleitoral ao potencial candidato de oposição ao nosso candidato do nosso campo, que é Rodrigo Bacelar. E ele faz uma reunião, mesmo tendo uma secretaria, ocupando a secretaria no governo Cláudio Castro, ele faz uma reunião com adversários políticos, anunciando algo que não vai acontecer, que é a expansão do metrô. É um processo que, desde que a gente era criança, né, eu fiz, logo que o metrô foi instituído, no Rio de Janeiro, eu fiz com meu pai a primeira viagem do metrô lá, lembro exatamente disso e tal. Desde que eu era criança, e você era criança. Desde que você era criança, Fábio, desde que você era criança, Rodrigo, a gente escuta essa história e esse anseio da população de levar efetivamente o metrô e a gente possa ter uma rede como tem no metrô de Paris, como tem no metrô de Londres, de Nova Então o secretário York. Washington Reis prometeu algo que ele não vai cumprir, não vai entregar. A reconstrução da estação da Gávea. Veja bem, eu tô falando desse episódio. Sim. A reconstrução da estação da Gávea, ele fez lá com o governador, acompanhado com o governador, de algo que está muito mais factível. Mas o que ele apresentou junto com o Eduardo Paes e com outros aliados eleitorais... Não existe. Não existe, porque claro que é responsabilidade do governante, é responsabilidade do governador adotar as medidas
para que essa realização de expandir a malha do metrô para a região metropolitana São Gonçalo, por exemplo, ocorra. Então, um governador responsável não pode estagnar esse processo de tentar viabilizar ou tomar as medidas para que esse acontecimento... Uma hora aconteça. Que uma hora vai acontecer, e é fato. Os governos vêm sucessivamente estabelecendo ali os meios necessários para que isso aconteça. Só que é um processo lento, sob o ponto de vista de investimento, as parcerias que têm que ser firmadas, as medidas de cálculos. desapropriação, Mas, Rodrigo, o cálculo. É uma obra de grande envergadura. Volto a dizer, ele sabe. Ele Concordo. fez isso... Eu perguntei isso pro deputado Alan Lopes aqui também. O meu entendimento disso é muito claro. Você está sendo polido técnico e está ainda dando argumentos que ele poderia usar. O meu argumento é muito, 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 muito simples. Ele já percebeu que hoje a maior probabilidade de ser governador do estado, embora você diga que não, chama-se Eduardo Paes. E ele simplesmente está pulando o muro. É porque vocês não podem falar, mas eu posso. Não, mas na verdade é o seguinte, é nítido que ele pulou o muro. Deputado, quais eram Não, mas eu as também intenções? posso falar. Isso chama-se, ao meu ver, eu não estou falando, ou tô também, eu não estou chamando ele de oportunista, mas isso é uma atitude de oportunismo, onde ele tinha uma forma de atingir o governador, e atingiu o governador, mostrou uma certa falta de negociação, vamos dizer assim, ou de pulso do governador, e ficou uma coisa muito estranha, ficou uma coisa muito feia. Só que eu acho que, no final das contas, todos os personagens dessa história saíram perdendo, porque aí um mostra que não é de confiança, o outro mostra o pulso, aí há um rompimento, aí o Bolsonaro entra na história, e sabe quem é favorecido com essa história toda? Eduardo Paes. O Eduardo Paes. E é o que eu falo, e volto a dizer... Eu não sou igual ao Fábio, o Poder do Rio é isento, eu tenho meu lado, eu tenho meu CPF, o meu CPF ele vota na direita, mas eu sou um jornalista, eu falo com todo mundo, meu sócio é de esquerda, por exemplo, sócio do estúdio aqui Geral Pode. Eu falo com todo mundo, eu fico muito à vontade para falar. Enquanto a direita tiver esse tipo de procedimento, de largar a mão, de lavar roupa suja fora de casa... Só quem ganha é a esquerda. A gente está vendo em âmbito nacional um problema aí de dois gigantes do nosso cenário eleitoral hoje. O Eduardo Paes, que para mim seria o meu candidato a presidente, e o Tarcísio. Cara, os caras estão se debatendo, estão se xingando ali na rede social. E aí a direita erra, e é o que você falou. Só quem é favorecido é o Eduardo Paes. Então, assim, o mínimo que eu acho que deveria ser feito isso é uma reunião, um papo, para a gente ter no palanque, para as eleições de 2026, todo mundo da direita em prol de tentar derrotar, ao meu ver, o super, hiper, ultra, mega favorito ao governo do estado, que é o Eduardo Paes. Porque se for Cláudio Castro, Washington Reis, Bacelar, aí vem outro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Nós estamos falando de julho de 2025. Você deu vários argumentos. Eu não preciso de nenhum argumento teu para não votar no Eduardo Paes. Eu não vou votar no Eduardo Paes. Como as pessoas que são de direita não vão votar no Eduardo Paes. Mas nós temos aí outros, sei lá, 70% ali que podem não votar no Eduardo Paes. Mas veja bem, Rodrigo, eu também falo claramente. O Washington Reis pulou o muro. O Washington Reis foi pro colo do Eduardo Paes. O Washington Reis foi para a esquerda. Eduardo Paes são premissas básicas. É maiêutica socrática, contra fatos não há argumentos. Eduardo é Lula e o Washington é Eduardo Paes. Fez gestos para Eduardo Paes, que por sua vez é Lula. Então, por consequência, o Washington Reis foi para o colo de Lula e Eduardo Paes. Escolheu o lado dele. É legítimo, desde que ele assuma isso. Então, todo esse episódio, e aí revelam personalidades distintas. O governador Cláudio Castro, ele é conhecido por ser uma figura mais cautelosa, por ser mais estrategista. Quem tem um convívio com o governador já ouviu a frase dele de gelo no sangue, calma. E ele foi tentando arrumar uma solução diplomática para esse imbróglio. Quem, por sua vez, convive com o Rodrigo Bacelar, sabe que o Rodrigo Bacelar é nitroglicerina no sangue. São estilos diferentes. E ele foi impetuoso
E ele foi cobrado pela base daqueles que estavam com um pé em cada canoa. E aí eu dou o exemplo aqui do Dionísio Lins, que tem lá aparato do Estado para ele, que é base, diz base do governador Cláudio Castro, e está lá também flertando com o Eduardo Paes. Então a base do governo de Rodrigo Bacelar e de Cláudio Castro na Assembleia Legislativa tem cobrado esse posicionamento. O Bacelar foi lá e tomou esse posicionamento. Simples. Agora, concordo contigo. O fato, que é importante também fazer esse ponto de vista, é que o processo político ele tem essa discussão interna. Essa discussão não pode ser fraticida. Mas essa discussão interna de quem será o personagem, quem quer ser, um grupo que não vai com o outro, o que eu acho é o seguinte: quando bater o martelo, tem que haver uma união em prol de um projeto político que é derrotar a esquerda. Agora, esse episódio evidenciou que o Washington Reis pulou o muro, evidenciou personalidades distintas das duas figuras centrais na política do Rio de Janeiro hoje, que é o governador e o presidente Rodrigo Bacelar. Agora, é claro o desenho de que o nosso governo do Estado hoje, que é um governo do PL, partido do presidente Bolsonaro, de um governador que está entregando, que está realizando. E aí eu dou exemplos aqui relacionados, por exemplo, à saúde financeira do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao contrário da prefeitura, que contraiu nos últimos anos 12 bilhões de reais de empréstimo, o Estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez num apanhado histórico, não contraiu um centavo de empréstimo. E ao contrário, nos últimos anos do governo Cláudio Castro. E ao contrário, vem botando em dia o resto a pagar, não está dando calote nos fornecedores, está pagando em dia salários, está retomando investimento, isso é responsabilidade. Mas se comunica muito mal. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Estou dando minha visão de jornalista, mas dando minha visão também de eleitor da direita. Se comunica muito mal. Outra coisa, para quem então... Fazendo só um parêntese nessa tua fala. É uma crítica que eu tenho feito internamente para o governo. Que bom. Exemplo, os números da segurança pública... Eu ia entrar agora. ...são os melhores na série histórica. Eu ia entrar nisso. Exatamente. Obviamente que a segurança pública não é feita somente de números. Ela é feita de números, que é uma questão fática, e é feita de sensação de segurança. A sensação é como? É um sentimento. É um sentimento da pessoa na rua. Agora, não necessariamente uma sensação de insegurança, ela reflete números caóticos. Ao contrário, os números do Rio de Janeiro em segurança pública são os melhores da série histórica dos últimos 20 anos. Agora, tem que ter comunicação, tem que dizer para as pessoas isso. Infelizmente, pode haver alguma falha, sim, na estrutura de comunicação, porém, existe uma força da grande imprensa que está ali a serviço da esquerda em tentar destruir as realizações e feitos. Então, todo dia, pega a extrema imprensa e vai ver num jornal local, vai ver num jornal de âmbito nacional, a exposição do quão inseguro é o Rio de Janeiro, o que não é verdade. Mas aí você falou uma coisa muito importante. O governo Cláudio Castro, o CPF Cláudio Castro, ele é um cara comedido, ele é um cantor, ele é um religioso, ok? E eu acho válido, respeito. O Bacelar, ele é nitroglicerina. Ele é o cara que ele vai pro combate. Então, para quem não está satisfeito hoje com a postura, a comunicação, a forma de lidar com a mídia do governador Cláudio Castro, pode confiar que vai ter, a partir de 2027, caso o Bacelar entre, um governador que ele vai encarar de uma outra forma esse tipo, a comunicação vai ser diferente. Vamos falar assim, o que eu escuto nas ruas. Vai ser menos pacato, vai ser mais firme, vai ser o cara que vai botar mais a cara, vai ser o cara que vai aceitar menos, vai ser o cara que vai ser mais difícil de ser traído do que, por exemplo, o Cláudio Castro. É verdade, o que você está dizendo é verdade. Mas, por outro lado, aqui não vai uma crítica à postura do governador. Temperamento diferente. E veja bem, esse jeito do governador de ser mais diplomático levou o Rio de Janeiro, por exemplo, a manter-se com sanidade financeira, o que foi fundamental, retomar investimento. O governador Cláudio Castro foi um dos principais artífices do Propag, por exemplo. O governador há muito tempo vem indo semanalmente a Brasília, dialogando com as autoridades no Congresso Nacional, o que levou
ao Propag, por exemplo, que o Rio de Janeiro levou a uma vitória na justiça. O Rio de Janeiro prorrogou a permanência no regime até dezembro, o que será o tempo apto a gente derrubar esses vetos do Propag, que foram vetos do presidente Lula. A esquerda deveria estar agora se unindo, se tivesse responsabilidade e vergonha na cara, deveria estar se unindo contra essa excrescência que foi o veto ao Propag, que é um tapa na cara do Rio de Janeiro. O governador, da forma dele, comedida, harmoniosa, diplomática, está realizando para o Rio de Janeiro. Num governo federal de esquerda, é o perfil ideal. Ele está indo lá e conseguiu uma grande vitória para o Rio de Janeiro. Porém, a partir de 2026, a ideia é que mude o cenário superior. A gente vai ter um governo, certamente, em Brasília, uma retomada do campo conservador. Se Deus permitir, Bolsonaro presidente da República novamente. E o fato de ter um futuro governador do estado, Rodrigo Bacelar, com esse perfil, é salutar para outro campo, alinhado com o governo federal e de forma mais dura em alguns aspectos. Então são perfis diferentes, mas ambos no mesmo campo. E veja bem, está claro para todos nós, pelo menos para mim, eu declaro aqui os meus votos antecipadamente. Os meus votos em 2026 serão Bolsonaro presidente da República, e eu tenho aqui esperança que Bolsonaro possa sim ser candidato à presidência do Brasil, porque não há nenhum impeditivo. É esperança de verdade, baseado em fatos. Bolsonaro não fez nada para ninguém. Bolsonaro não tem motivo de estar inelegível. Veja bem... E se ele for preso? Não, ele vai ser preso. Não, pode ser que seja preso. Ele vai, mas a minha esperança como advogado, como operador do direito, como apoiador do presidente Bolsonaro e como brasileiro, é que uma covardia dessa natureza não seja perpetrada contra o regime democrático Rodrigo, de direito. O que a prisão do Bolsonaro poderá causar no país? Olha, em primeiro lugar, uma comoção nacional. O Brasil é majoritariamente conservador. Sim, isso já demonstrou nas urnas, tem demonstrado. Uma comoção da direita. E a esquerda. E daqueles que não são cegos ideologicamente, mas que acreditam que a democracia ela tem que ser baseada em instituições. E uma prisão arbitrária, ela não pode ser aplaudida por ninguém. Por isso que aqui eu reforço a minha fala. Eu acredito, você é advogado, tenho inclusive. esperanças, tenho embasamento jurídico para isso, que a justiça seja feita e que Bolsonaro possa democraticamente rivalizar no processo eleitoral contra o candidato da esquerda, seja ele qual for, e vencer a eleição, porque o Brasil já mostrou que é conservador. Então, meus candidatos são Bolsonaro para presidente da República, Flávio Bolsonaro, meu amigo, meu irmão, a quem eu devo o meu ingresso na carreira pública, ter vencido a minha primeira eleição como deputado mais votado do Estado, Flávio Bolsonaro. Não por isso seu voto. Não, mas eu participei, como falei, meu voto... Você conhece o mandato dele. Reconheço o grande mandato do Flávio Bolsonaro, mas estou fazendo aqui, expressando a minha gratidão à figura Flávio Bolsonaro, que me permitiu ter sido candidato a vice-prefeito ao lado dele e depois me permitiu viver todo aquele momento do Brasil ao lado dele e, obviamente, por conta disso, por conta da exposição que eu tive ao lado dele ali, ter me tornado o deputado mais votado do Estado. Depois me reelegi, meu irmão se elegeu vereador, se reelegeu vereador. Então, é serviço prestado, é minha característica, mas aqui é a minha gratidão à família Bolsonaro. O futuro senador Carlos Bolsonaro, hoje vereador, é muito próximo, muito ligado ao meu irmão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então aqui minha gratidão, meu voto declarado, Flávio Bolsonaro. Meu outro voto, Cláudio Castro, que é o candidato ao Senado, vem de um governo que está entregando, está realizando entrega, tudo aquilo que eu já falei, promovendo o investimento no Brasil, tratando da segurança pública, tendo austeridade nas contas públicas. Então, Cláudio Castro, senador. Rodrigo Bacelar, governador do Estado. Mesmo que tenha sido um erro de cálculo, exonerar o Washington Reis. Não teve erro de cálculo. Ele tomou uma medida necessária a quem pulou o muro. Não houve erro de cálculo. Não houve erro de cálculo. Na avaliação de vocês, não houve. Foi absolutamente... Rodrigo Bacelar expressou o desejo da base aliada e expressou um gesto contra alguém que o traiu e que estava intimamente ligado no governo. Nesse momento, como é que está a base do PL? Se ele quer ir com o Eduardo Paes, que vá. Mas não vai ficar secretário no governo do Estado. Isso que é tem um candidato, ponto. Isso é o recado também, E que fique o recado aqui para os aliados. Quer ficar do nosso lado, fique. Não quer, assuma a sua posição e vá em frente. É o aperto de mão. É isso. Apertou a mão, está do nosso lado. Porque pensa como nós, porque é conservador, ótimo. Fique conosco. Participe do governo, dê opinião,
Agora, não quer, assuma que é oposição. Ficar com o pé em cada canoa, esperando aos 45 do segundo tempo, não existe. Então, o Bacelar teve uma atitude enérgica e dura com alguém que o traiu. A base estadual do PL continua fortalecida com o Cláudio Castro ou não? 100% fortalecida. Houve alguma ruptura? Zero. Nada, rachadura? De forma objetiva. Nenhuma rachadura de maneira objetiva? Rachadura, nenhuma rachadura na base do PL. Hoje eu digo que o esse governo... episódio não enfraqueceu a base do PL nada. no seu relacionamento com o governador Cláudio Castro? Absolutamente nada. O governo Cláudio Castro é um governo que tem alguns partidos centrais. Em primeiro lugar, o PL, partido do governador, partido do presidente Bolsonaro, a maior bancada da Assembleia Legislativa, partido conservador. Ponto. Segundo grande pilar do governo Cláudio Castro, a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa, União Brasil, que tem como dirigente nacional, agora numa prestes fusão a se implementar de fato numa primeira eleição com o PP, que também é o outro pilar do governo Cláudio Castro. Os três maiores partidos do Brasil. PL, União Brasil e PP. Juntos e irmanados em prol de um projeto que é Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, simples. Agora, Rodrigo Amorim, o detalhe todo é o seguinte também. Vamos eleger a maior bancada na Assembleia Legislativa. Seja o governador que for. De antemão digo, vai ser Rodrigo Bacelar. Mas seja o governador que for, terá uma bancada conservadora, uma bancada ampla e maioria na Assembleia Legislativa. E que nunca vai ser vassalo de governador algum, de chefe de executivo algum. E esse exemplo a gente deu. A própria relação do Rodrigo Bacelar com o Cláudio Castro sempre foi uma relação de estar do mesmo lado, de ter uma base sólida. Agora, a postura de um e de outro, primeiro que o governador nunca exigiu vassalagem a seu favor. E o presidente Rodrigo Bacelar nunca permitiu que o poder legislativo fosse vassalo do executivo. E esse exemplo agora, respeito é mútuo. Sim. Diversas vezes, o governador Cláudio Castro, quando faz alguma reclamação de alguma atitude de um parlamentar ou alguma ponderação, a primeira fase, olha, respeito o seu mandato. Mas isso poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. E o Rodrigo Bacelar igual, é aliado do governador, mas quando algum deputado quer fazer algum questionamento, mandar algum ofício, fazer algum requerimento de informação, ele faz cumprir e várias vezes já esticou a corda com o próprio governo do qual ele é aliado. A relação... E tem que ser assim a relação. Mas, deputado, a relação envolvendo o Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, essa relação de que teria tido, digamos assim, orientação para renomear o Washington Reis para continuar o apoio que vocês precisam na Baixada Fluminense. O senador, eu falo isso Como é que ficou essa questão? Eu falo isso com propriedade, que eu estava em Búzios, num encontro que teve... Todos estavam lá. Estava o senador Flávio Bolsonaro, Rodrigo Bacelar, o secretário de Estado Gutenberg. O Flávio disse isso. Renomeia o Washington porque a gente precisa dele. O Flávio disse isso. O senador Flávio Bolsonaro, ponderado, centrado que fez textualmente algumas declarações. A primeira delas: nós precisamos vencer a esquerda no Brasil e no Rio de Janeiro. O preposto da esquerda no Rio de Janeiro chama-se Eduardo Paes. Vai ser uma eleição dura. É necessário que nós tenhamos unidade para enfrentar esse desafio. A ponderação que ele fez foi: a gente precisa, nesse momento, tentar, na medida do possível, manter a nossa tropa o mais coesa possível. Leia-se o Washington Reis. Portanto, o Washington Reis ou qualquer outro, mais um. Olha, qualquer outro que, em tese, está conosco hoje, é necessário que a gente tente empregar o maior esforço possível para manter a tropa unida. Então a recomendação do Flávio Bolsonaro foi o seguinte: sente o governador, sente Rodrigo Bacelar e eventualmente o próprio Washington Reis e tentem, ainda que de forma derradeira, a última vez, tentar chegar num consenso. Foi o que eu falei aqui. Ponto. Por outro lado, Rodrigo Bacelar foi muito taxativo. Disse: olha, o primeiro político que eu chamei para conversar foi o Washington Reis. Eu já fiz essa sua recomendação lá atrás. Falei com o Washington Reis. No dia seguinte, o Washington Reis foi fazer agenda com Vladimir Garotinho. E é importante que a gente diga o seguinte: Vladimir Garotinho recebeu o presidente Lula em Campos dos Goytacazes, agora há pouco tempo. E aí, um aliado de Vladimir Garotinho, um suplente de deputado federal, foi no ouvido do presidente: presidente, tá aqui um bom quadro, babando o ovo do Vladimir pro presidente Lula. Ou seja, um cara que se permite
babar ovo de Lula no palanque, ele não sabe em que lado ele tá. Mas essa declaração Porque é do muito Cláudio conveniente Castro, querer se deputado. valer da figura de Bolsonaro no processo eleitoral, mas também fazer um carinhozinho no Lula, que a gente não quer isso mais. Mas, deputado, essa declaração do Então, Cláudio o Castro Flávio dizendo Bolsonaro- que não houve consentimento para a exoneração. O Flávio Bolsonaro foi muito... Intempestivo. Não, o Flávio Como disse Bolsonaro... o governador. Flávio Bolsonaro, aqui resumindo essa história. Flávio Bolsonaro foi acertado na sua colocação. Olha, eu estou em Brasília. Ele não obrigou. De forma nenhuma, eu estou em Brasília. Não impôs. A recomendação dele foi: dialoguem. Dialoguem, por quê? Vai ser uma eleição difícil, vai ser uma eleição necessário que a gente vença a esquerda no Brasil e contra o maior aliado de Lula, que é Eduardo Paes. A gente precisa vencer a eleição. Então, dialoguem. Ato contínuo. O presidente Rodrigo Bacelar fez as ponderações dele. Disse, olha, o primeiro figura política que eu conversei Já foi foi o nele. Washington Reis. O Washington Reis tomou as medidas de apresentar uma política pública na rede de televisão contra a revelia do governador. Depois ele fez uma reunião de palanque para Eduardo Paes e levou Eduardo Paes para dentro do seu reduto eleitoral, que é Caxias, para fazer roadshow político com Eduardo Paes. Ora, foram as ponderações que o Bacelar fez. Bacelar tomou uma medida dura, necessária. Agora, foi a revelia, porque não foi combinado antes com o governador. Não passou por cima. Não, ele não combinou antes. Ele simplesmente, naquela semana, não foi algo premeditado, mas naquela semana que ele tomou a decisão, salvo engano, uma quarta ou quinta-feira. Isso não esvaziou o Bacelar? Veja bem, ele tomou a decisão na quarta ou na quinta-feira. Eu vou responder a tua pergunta. O Bacelar tomou a decisão na quarta ou na quinta-feira. No domingo, o Washington Reis recebeu o Eduardo Paes no seu último gesto de desrespeito às figuras Bacelar e Cláudio Castro. E desrespeito também ao bolsonarismo. Porque a partir do momento que o indivíduo está flertando, e a gente sabe da relação boa que o Washington Reis tem com o Bolsonaro, mas a partir do momento que ele está flertando com um inimigo, ele está desrespeitando. Então, naquele domingo, aí o governador foi para uma missão oficial lá em Portugal, Bacelar assume o governo do Estado. Mas ele assume o governo do Estado tendo na segunda-feira tido aquele episódio na Assembleia Legislativa no qual ele foi confrontado pelo irmão do Washington Reis, publicamente. A temperatura entrou em ebulição já com o governador fora. E aí ele toma uma medida, ele que era o governador. E aí o governador Cláudio Castro, ele foi também fazendo jus à sua trajetória. Ele tomou a medida depois de manutenção em respeito, em primeiro lugar, não só ao aliado Rodrigo Bacelar, mas em respeito à figura institucional do governador do Estado. O governador, naquele momento, era o Rodrigo Bacelar. E assim diz a Constituição da República. Quando o governador sai, na cadeia sucessória entra o vice não está mais, Ele entra não o tá ali presidente da à toa. Assembleia. Ele está ali pelo voto popular, diferente do que falaram, ele tem voto. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa, ele foi votado pelo povo do Rio de Janeiro, se tornou deputado, e foi votado por 70 deputados, se tornou presidente da Assembleia. Portanto, na cadeia sucessória elencada na Constituição Federal, ele era o governador naquele momento. E o que o governador fez foi respeitar o que está instituído na lei Washington disse que a brasileira. assinatura dele não valia nada. Quem fala isso não respeita a eleição, não respeita A Constituição. a Constituição. O Temer foi presidente. Ora, Isso então o Washington e falou. o Temer é o maior aliado de Washington Reis, né, do PMDB. Então ele tá desrespeitando Então, até ponto. um líder dele. O que o Cláudio Castro Deputado, é fez tanta foi coisa. gesto de respeito à instituição governo do Estado, ao qual ele é o titular. Será que esses movimentos Ponto. no Palácio Guanabara por parte do secretário, até então, Washington Reis, não foram movimentos premeditados? Claro que foi. Foi premeditado ou, né, ninguém faz 3 atitudes dessa aleatórias. Já pensando em alguma coisa Há aqui que na diga, frente? há os que sustentam que foi algo em prol de uma candidatura do próprio Eduardo para criar supostamente uma confusão Tirar interna. a estabilidade do ambiente. Tirar a estabilidade. O que eu digo, não tirou, faz parte do processo político. O processo político é dinâmico. O fato é que está todo mundo do mesmo lado, a Bacelar esquerda não contra está a direita. esvaziado. Não está esvaziado. Ele tem senhor uma força garante- você garante estupenda isso? na Assembleia Legislativa. Ah, Bacelar é um líder na Assembleia Legislativa, aliado do governador do Estado, aliado de Flávio Bolsonaro. Todos os passos de Rodrigo Bacelar como pré-candidato. Há de se dizer também o seguinte: uma candidatura de Rodrigo Bacelar não é um gesto de vaidade de Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar tinha um plano de vencer a eleição de deputado estadual, venceu a eleição. Como ele próprio fala, e não vai aqui nenhuma jocosidade na minha palavra, não, mas ele próprio se intitula como um político caipira, um cara que vem do interior do Estado. O Bacelar é um político do interior do Estado.
E ele chegou ali com pouco voto na Assembleia Legislativa, representando uma parcela de uma população do interior do estado do Rio de Janeiro, venceu a eleição. Ele vem de uma trajetória de vida profissional como advogado e como servidor no Tribunal de Contas, que o anseio dele era um dia chegar ao Tribunal de Contas. Ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer isso agora. Abriu mão de um sonho pessoal, que era ingressar no Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, onde ele foi forjado como profissional, abriu mão de um sonho porque ele é o nome mais indicado. Porque é a figura política mais forte dentro desse contexto regional. Ele tem a força da Assembleia Legislativa, ele demonstrou ao longo do seu primeiro mandato, seu segundo mandato, uma capacidade para liderar, e ele é o sucessor escolhido pelo governador Cláudio Castro e aclamado pelo interior do estado do Rio de Janeiro, pelos próprios aliados na Assembleia Legislativa, como o nome natural à sucessão. A partir daí, a gente está no mesmo campo ideológico. Nós somos conservadores, a gente está no campo, numa eleição polarizada, nós somos direita. Nós somos do campo da esquerda contra a direita, nós estamos contrários a Lula e contrários a Eduardo Paes. Portanto, é uma candidatura que está aclamada pelo espectro ideológico dos partidos aliados de forma muito clara, que tem um presidente da República de forma muito clara, que tem 2 candidatos ao Senado, Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro. E vamos eleger a maior bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Deputado estadual Rodrigo Amorim. Última pergunta. Chegamos ao final do nosso programa, O Poder do Rio, nessa 4ª edição. É aquela pergunta que é feita pelas pessoas que sentam a essa mesa também e deixam perguntas para os nossos próximos convidados. A vereadora Thalita Galhardo, do PSDB, esteve aqui recentemente no programa anterior e lhe fez uma pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse. O senhor quer concorrer a uma vaga ao governo do estado do Rio de Janeiro? Pergunta de Thalita Galhardo. Olha, Ela gosta muito do senhor, fez referências muito elogiosas e disse, mas será que ele quer ser governador? A Thalita fica aqui, eu conheço um pouco da família da Thalita e também da trajetória dela na vida pública. Inclusive, fui solidário a Thalita naquele desrespeito ao Eduardo Paes, mais um desrespeito contra as mulheres, né? Muito parecido com esse do vereador que o senhor citou. O Eduardo desrespeita, mas ele tem uma característica de desrespeitar as mulheres, né? Ele tem uma fobia com as mulheres. Ele trata mal as mulheres. A gente pode lembrar aqui de forma muito rápida aquele episódio que ele estava fazendo entrega de unidades habitacionais e fez galhofa com uma mulher preta, favelada, humilde. Mas não deu nada. Não deu em nada, porque ele pode tudo. Né? Esculachar uma mulher preta, favelada, que está numa condição de hipossuficiência ali, recebendo uma unidade habitacional, ele pode fazer galhofas de cunho sexual com uma mulher. Mas não dá nada para ele. Então o Eduardo Paes esculachou a Thalita, que era uma servidora dedicada, que fazia parte do grupo político dele. Amiga de anos. Executava uma função importante e bem executada como subprefeita, né, da região de Jacarepaguá, e foi esculachada por Eduardo Paes em público. Enfim, eu saí solidário a Thalita. O fato é o seguinte, por óbvio, fazem muita pergunta se você pretende ascender ou buscar uma posição maior. Eu fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Por óbvio, a gente passou agora por um conclave que elegeu um novo Papa. Quando você é cardeal e está apto a ser escolhido, o representante máximo da sua instituição, todo cardeal que está ali, se for escolhido, vai gostar no seu íntimo de ter sido escolhido, reconhecido pelos seus pares. Então, por óbvio, todo mundo que está na vida pública, como eu te falei, que é algo que lhe impõe dedicação, que lhe impõe adotar alguns modelos, o seu modelo de vida muda porque você sofre ameaças, você se expõe, você se torna uma pessoa pública. Então, por óbvio que todo mundo que se coloca na vida pública tem um propósito. E aí o propósito é servir, é acabar com as covardias contra as pessoas, é tentar implementar o seu modo de pensar, o seu pensamento de políticas públicas a serem aplicadas. Então, por óbvio que com uma caneta de governador, de executivo, é possível entregar muito mais. Se for uma conjuntura política em que os partidos, os aliados e dentro de um propósito de fidelidade ideológica, claro que da mesma forma que eu disputei a eleição para prefeito do Rio de Janeiro, se um dia acontecer, eu vou encarar o desafio com muita dedicação e com muita vontade de mudar a história de um lugar que eu amo, que eu sou apaixonado por essa cidade e por esse estado. Mas não é o meu objetivo agora, de forma alguma. Agora, de forma alguma. Eu estou muito feliz na Assembleia Legislativa. Me considero, e os números mostram isso, um dos deputados mais produtivos da Assembleia, mais assíduos da Assembleia, com mais presença em plenário, em comissões, presido a maior comissão da Casa, presidi a comissão de orçamento, sou presidente da CCJ, presido uma série de CPIs, sou campeão de leis aprovadas, campeão de apresentações parlamentares, de iniciativas, e tenho contribuído com o meu olhar, com a minha vertente, defendendo os ideais conservadores
Deus, pátria, família e liberdade, de representar uma parcela significativa que confiou o seu voto a mim. E hoje, ao lado de grandes deputados, como o deputado Alan Lopes, deputado Felipe Poubel, a gente tem feito um grande trabalho. Então, o meu desejo pessoal é permanecer, e o meu projeto político é permanecer na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e dando continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo hoje. Bom, para a gente finalizar, eu quero deixar muito bem claro aqui que esse programa, acima de tudo, é uma prestação de serviço a você, a nossa audiência, você, internauta, você, nosso espectador. Acima de tudo, a ideologia desse projeto aqui, ela não é uma ideologia política, enfim, de lados. A ideologia aqui é fazer um jornalismo absolutamente livre, uma bancada independente, sem cortes, ouvindo os dois lados. Hoje estamos aqui recebendo o deputado estadual de direita, Rodrigo Amorim. Os próximos programas estão completamente abertos para o parlamento da esquerda, para os deputados de esquerda, e traremos aqui, essas pessoas também estarão sentadas aqui à mesa para debater conosco a política estadual, nacional, enfim, pessoas da esquerda, sem o menor problema, porque aqui não há imposição de regras, não há imposição de censura. O poder é um trabalho absolutamente democrático, ouvindo a quem deve realmente prestar esclarecimentos, que é você, eleitor. Deputado estadual Rodrigo Amorim, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no O Poder do Rio. As suas considerações finais. Olha, quero agradecer ao Poder do Rio. Acompanho a trajetória de ambos os jornalistas aqui. Obrigado. E considero que no momento que o Brasil está vivendo, esse é o jornalismo de verdade. É isso que a gente espera, é que se leve informação, que se permita de uma forma clara, livre e independente levar o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro, e levar as discussões para você que nos acompanha, para você que acompanha o Poder do Rio, esse grande trabalho que vocês estão fazendo. Muito orgulho de ter sido convidado e uma honra para mim poder ter estado aqui e falar de forma clara, sem censura, tudo aquilo que a gente está fazendo e pensando para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Quero agradecer a confiança de todos que me assistem, de todos que me deram a confiança do voto, de todos que acompanham o trabalho, seja nessa vertente de defender incondicionalmente as bandeiras conservadoras que me levaram à Assembleia Legislativa e me reelegeram, que levaram o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, à Câmara Municipal, hoje líder do PL, e o reelegeram. Quero agradecer a confiança. Quero agradecer a confiança daqueles que acreditam num trabalho que eu tenho feito na Assembleia Legislativa, ao lado de grandes deputados como o deputado Alan Lopes e Felipe Poubel, contra desbaratando as máfias no Rio de Janeiro, como a máfia do reboque e a indústria da multa. E quero agradecer a você que, mesmo não concordando, ouviu e possa compartilhar o que a gente falou aqui, porque o processo político se faz de discussão, de diálogo, mas, sobretudo, de opinião, que só é forjada quando se chega a informação de forma independente, como vocês estão fazendo. Uma honra estar aqui. Vivo o Rio de Janeiro, sou apaixonado por esse lugar. Parabéns pelo trabalho, tanto seu, Fábio, quanto seu, Rodrigo, e que eu possa voltar outras vezes e tomara que o prefeito aceite o desafio e venha aqui explicar por que ele não saiu do armário ainda e por que ele faz tanto mal para a cidade do Rio de Janeiro. Microfone aberto para a esquerda, microfone aberto para a direita, microfone aberto para você, porque aqui quem tem voz é você, eleitor. Meu irmão, meu parceiro, Rodrigo Mandarini. Muito obrigado, Valeu, meu irmão. Obrigado. Deputado também. Rodrigo, meu xará. Prazer recebê-los. Obrigado, Fábio. E obrigado. Agora, pô, o Fábio é o polido, né? Eu sou mais ou menos. Mas hoje não, hoje eu vou finalizar o seguinte. Se você quiser gravar o seu conteúdo de política, gravar o seu conteúdo de televisão, de jornalismo, de esporte, de futebol, vem pro Geral Pod, aqui a gente vai ter o maior prazer em receber. O nome aqui do estúdio é Geral Pod, porque geral pode falar, geral pode produzir. E o que a gente está fazendo aqui é isso. Aqui no Poder do Rio, geral pode participar, inclusive a galera da esquerda. Não tenha medo. Vocês já viram o que eu sou, mas eu trato todo mundo muito bem. A gente vai ter o maior prazer em receber, porque é muito legal falar do contraditório. É muito importante falar do contraditório. Então, vem pro Geral Pod, Posso galera. dar um testemunho? Olha, o estúdio de primeira qualidade. E fica aqui o testemunho de fato. Obrigado. Estúdio excelente, primeira qualidade, alto nível. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deputado, uma honra muito grande. Vamos em frente com uma política aberta, livre, absolutamente sem censura e, acima de tudo, sem violência. Porque o que todos nós queremos aqui é um objetivo comum.
um Estado melhor, um país melhor, uma consciência melhor e, evidentemente, políticos melhores. Muito obrigado. Deus, pátria, família, liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Poder do Rio é feito para você, pensando em você. Até a próxima. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, nos prestigiando com a sua audiência. Até a próxima. Tchau.